Boa noite, né? Para a gente não perder o hábito lá desses 5 dias que já estamos juntas. Boa noite, mulheres inteligentes, Isabel, Tereza, Verônica. Quem quiser botar o rostinho aí, eu vou adorar ver vocês, né? A gente já conhece algumas que estão aí, mas eu ainda não. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Neves, eu sou nutricionista, formada aí há 19 anos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse meu percurso, tá? Mas a gente já conversou um pouquinho ali. Vocês ainda acham que vídeo, um pouquinho também teve vídeo, não sei se vocês já me conheciam, né? Da fisionomia, mas com certeza a minha voz, vocês ouviram muito esses dias, né? E ali escrito também. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A gente está agora com essa parceria, eu e Gia, e está aí muito linda. E espero que seja mais uma noite, mais um momento agradável aqui, que a gente consiga bastante troca positiva com vocês. Então, antes de qualquer de vocês, me conta aqui no chat, tá? Vamos começar aí para já escrevendo aí nesse chat. Qual foi o maior resultado ou aprendizado que você teve nesses dias? Só o fato de vocês estarem aqui já é uma grande vitória. Porque nesse meio do processo, algumas saíram, algumas desistiram. Algumas, quando viu que tinha que se pesar, foi embora. Outras, quando teve que tirar foto, saiu correndo. Então, eu quero que vocês façam essa reflexão, como a Ana está pedindo, pensando na sua vitória. Não se cobre de querer fazer tudo 100%, mas o que para você foi importante? A gente poder sempre se comparar com a gente mesmo, Uhum. tá? Então, é claro que ali o colega, né? A colega tá colocando alguma coisa legal porque a gente se inspira. Hoje mesmo alguém escreveu isso lá no grupo, né? Ou feedback no A1, agora eu já nem me lembro mais, mas teve alguém que falou sobre isso. Que então que é muito bom a gente estar nesse ambiente, é fundamental esse ambiente, né, para a gente crescer, para a gente se inspirar. Então, mas a ideia não é comparar com uma com a outra, a ideia é a gente unir forças para a gente conseguir seguir ali, cada um com os seus desafios particulares, mas com muitas dores que são comuns. Então, esse espelho ajuda a gente também a criar mais força. Ó, já está começando a escrever aqui, a Silvânia colocou: consegui me organizar, comecei minha atividade física, mudança, constância, e com isso estou conseguindo. Obrigada, as duas Nutris. Maravilhosa, Silvana. Ela já tinha feito um relato também lá no grupo, maravilhosa. Assim, a ideia é essa. Olha quanta coisa, gente. 5 dias só. É. Parabéns, muito bom. Jucimara, consegui desinchar. Sinto minha barriga mais desinchada. Estou também indo ao banheiro fazendo o número 2. Sou muito ressecada. Ai, que legal você abrir isso aqui pra gente, Jucimara, porque as pessoas às vezes ficam com vergonha e a gente é nutricionista, não tem essa. A gente precisa falar sim sobre a questão intestinal, sobre o cocô, sobre as fezes. Não tem. É muito bom você trazer esse relato aqui, porque a gente, exatamente como a gente falou no início, a gente está num ambiente aqui seguro, né? Então, assim, vocês fiquem super à vontade, por aqui não há julgamento, né? Então, por aqui só há acolhimento e condução, né? A gente está aqui, obviamente, para conduzir. Significado legal esse da Jucimara, né? Porque, assim, o intestino, ele é o coraçãozinho, né, nosso aqui da nutrição. Então, se você começa a trabalhar melhor ele, porque bebeu mais água, comeu mais fibra, né? Fez a estratégia ali de organização de prato melhor, já surgiu o efeito em pouquíssimos dias. Parabéns também. Elizabeth aqui também colocou: consegui beber mais água, estou ficando mais. Aí não complementou. Tá ficando mais alguma coisa. Mas parabéns por já estar bebendo mais água. Então é isso, gente. Como a gente estava falando antes, é muito importante. Tem lá no grupo 90 mulheres, né? Como a gente estava falando. Então, muita gente não vai conseguir, não conseguiu chegar até nem no quinto dia, né? Então vocês já estão assim, ó, lá na frente, vocês já estão de parabéns, e não por competir com elas, e sim por entendermos a dificuldade que existe, né? Que essas mulheres talvez elas precisem de outros tipos de estímulo, precisem tentar novamente, e a consciência ela vai sendo transformada. Ninguém está perdido, isso a gente coloca muito lá no grupo também, mas cada uma tem o seu momento. E que bom que vocês despertaram nesse momento, estão aqui com a gente. Tá? Então eu vou fazer um resuminho agora se alguém quiser colocar mais sobre as evoluções, fique à vontade, tá? Ah, ela complementou aqui, mais focada. Gisele
Já me acompanham há um tempo nos grupos, são muito bom, maravilhoso. Agora eu vou fazer um. Fala, Deixa só Gi. você antes de fazer o resumo, eu acho que esse resumo é importante, porque algumas mulheres não participaram do desafio, né? Elas se inscrevem naquela empolgação de querer emagrecer. E aí Sim. elas vão ali, tipo assim, e aqui eu queria que vocês que estão assistindo a gente, tanto quem está ao vivo e quem vai assistir gravado, parasse para pensar assim: você quer emagrecer, aí você vê um anúncio ou vê uma divulgação, aí você entra querendo ter aquele resultado. E aí você fica sentada como se estivesse vendo um filme. A gente postando as tarefas, que foram tarefas práticas, e você fica ali só observando. Então, essa sala secreta aqui, a Ana vai fazer esse resumo para você conseguir, mesmo que você ficou ali só observando e você viu os resultados das pessoas que aplicaram. Por exemplo, a Beth que falou que já está participando dos grupos, você vê que a Beth, mesmo assim, ainda está. É um processo, né? Mesmo assim, ainda está melhorando. Então, assim, é um processo. A gente não pode ficar assistindo na plateia de um grupo como se fosse um filme porque não é um curso gravado para ficar assistindo tudo, né? Aqui é prática. Então, os direcionamentos que a gente deu foram práticos. E a Ana, quando fizer esse resumo, o que que eu quero que vocês pensem? É fazer, porque teve gente lá no grupo, né, Ana, que falou assim: ah, mas eu já bebo água, ah, mas eu já faço isso, ah, mas eu já faço aquilo. Eu falei: precisamos colocar todo mundo na mesma página. Então, o Isso. processo de emagrecimento é um processo. Essa semana do desafio, ele é a parte básica, mas é assim, é arroz com feijão que bem feito tem excelentes resultados, como as meninas acabaram de falar. Menos inchaço, conseguiu se organizar, né? Poucas falaram aí, mas eu tenho certeza que teve menos vontade de comer doce, né? Quem aí não voltou a acreditar em si mesmo? Então, ó, para pensar o que fez, o que não fez, porque a Ana, quando fizer esse resumo, vocês vão falar assim: caraca, então eu tenho que melhorar nisso e naquilo. É uma oportunidade para quem ficou na plateia, tá? Essa é uma oportunidade para vocês. Então vai, Ana. E eu queria também pontuar aqui que a Maria, enquanto você estava falando, a Maria Cristina colocou aqui também, que ela complementou, né? Precisa focar mais, porque ela tá sendo, ela falou, preciso focar, sou sincera, estou com dificuldade, atividade física ok, beber água ok, quanto à organização de pratos, preciso melhorar. Então, assim, é muito legal. Obrigada, tá, Maria Cristina, por ter colocado essa fala aqui também, porque eu acho que a gente tem que ser, sim, sincera com o que está acontecendo e também para pedir ajuda, né? Porque se tivesse tudo certo, vocês não estariam aqui. E se você está aqui, mesmo não tendo feito tudo, é porque você quer melhorar. Então, você está de parabéns. Né, de meio que a gente viveu esses dias, né? Então, durante os desafios, vocês aprenderam a como desinchar naturalmente, a reduzir essa inflamação, né? Como, né? Pensando aí em bebendo mais água, né? Vamos pensar aqui nos tópicos que a gente teve lá, né? A gente começou com a questão das fibras, né? De aumentar o consumo de fibra, porque aí geraria mais saciedade, melhora a questão glicêmica, né? Então, consequentemente, a gente consegue também emagrecer, melhora a evacuação, né? A questão do banheiro, que teve até relato aqui. Teve também a questão da água, porque é aquilo, né? Se a gente bebe muita água e não come fibra, ou come fibra e não bebe muita água, também não é legal para o intestino funcionar bem. Então, teve a questão da água, teve a questão do movimento corporal, né? Que é aquilo que a gente falou, às vezes a gente fica travada de não começar, por isso que eu coloquei lá 15 minutinhos, né? Então, muita gente postou que fez exercício, se isso é um ponto que ainda não está legal. É aquilo que a gente falou, vão percebendo, né, nesse resumo o que que vocês podem ainda melhorar, né? Então, assim, às vezes a gente fica preso, só quando eu tiver 1 hora do meu dia que eu vou conseguir ir na academia, né, e tarará, ou então não tenho dinheiro nesse momento para pagar algum exercício que eu queria fazer. A gente consegue fazer, mesmo que seja uma caminhada, né? Feito é muito melhor do que perfeito, aquela frase, né? Então, assim, é importante começar, comece com o que tem. Tá? Então, se hoje eu tenho só condições de fazer um pequeno movimento em casa, bota uma música, dança de quem gosta. Se não, tem oportunidade de ir na rua, vai fazer uma caminhada, faça. Né? Hoje em dia tem YouTube com tanta coisa também, às vezes até gratuita para a gente fazer. Então, assim, é só uma questão de organizar ali a dieta radical. Em nenhum momento a gente falou de dieta ali, em nenhum momento a gente falou pode, não pode, não é verdade? Mas a gente também aprendeu a como reduzir
o exagero. Então, eu quero que vocês me respondam aqui, ó. A Cleide já colocou: não consigo fazer exercício, no começo fico animada, depois vem desânimo e não consigo manter. Pois é, Cleide, isso é muito comum. Não, para você pode ser no exercício, para Maria pode ser para outro tipo, para hidratação, né? Enfim, para cada um é uma questão ali, ó. Às vezes é o doce, a gente falou também do doce, né? Lembrando aí do resumão, a gente também falou da questão dos doces que estava ali incluído com as fibras. Então, porque a gente comendo mais fibra, a gente também vai ajudar na saciedade e diminuição da vontade do doce, né? Coloquei ali 3 receitinhas que vocês podem experimentar, quem não experimentou ainda, que tem fibra e que também são docinhas, né? Que pode usar como forma de lanche. Mas respondendo aqui a Cleide, é muito comum isso acontecer. Eu tenho pacientes relatos muito sobre isso, assim, de tipo, ai, nunca imaginei, eu tenho isso até, não sei se a gente trouxe para essa apresentação, mas eu tenho relato de paciente colocando isso. Eu nunca achei que eu pudesse gostar da Tem. atividade física, porque Ah, assim, não. eu também. É. Acho que foi da Oi? do doce. Aquele relato da Thaísa, acho que aparece aqui da Thaísa, dessa menina aqui. Ah, tá, não, É. tem um que tá em print. Que aí ela, eu não lembro exatamente, porque como não tá o nome aí, eu não peguei, né? Não lembro o nome dela, mas eu sei que, se eu não me engano, foi a Ana, que ela falou isso. Nunca achei que ia gostar de fazer atividade física. Então, assim, é muito comum. Por quê? Porque tudo depende também de como está o entorno, como está o contexto, né? E eu trabalho muito isso também, porque assim, eu sou especialista também em nutrição esportiva, né? Então, assim, para mim, a atividade física ela é algo assim fundamental, não para aquele efeito de perda calórica, né? Mas principalmente para aquilo que eu estava falando da mentalidade, da gente estar bem, da gente estar com um bom humor, e aí a gente melhora o estresse. É um conjunto de fatores, né? Se a gente pensa só na comida, isso é um fator estressante. Se a gente pensa que eu tenho que gastar caloria e por isso eu tenho que fazer exercício físico, isso é estressante. Mas quando eu entendo que aquilo ali é um autocuidado, que eu não preciso necessariamente fazer um exercício que eu não gosto, que eu posso fazer o que eu gosto, né? Tem vários tipos de exercício. Ah, eu não gosto de nenhum. Aí tudo bem, aí realmente tem que escolher alguma coisa. Mas provavelmente tem alguns que você gosta mais e outros que você gosta menos. E você pode estar pensando que precisa ser aquele exato. E não, né? Como eu falei, você pode botar uma música e dançar. Já é um movimento corporal, né? E assim a gente começa a criar os hábitos. Deixa eu ver aqui que eu falei para escrever no chat, então tem que ler. Você está lendo, Gi, Eu aqui tô no chat? lendo, Ana. Até tô respondendo e qualquer coisa eu te corto aí pra gente trocar. Mas elas estão botando aqui, ó, por exemplo, uma coisa que combina com o que você tá falando, a questão de se desafiar, né? De se permitir, que ela tem um. Ai, perdi quem foi. Ah, a Isabel fala que toma uma cervejinha, né? E aí, final de semana, como é que vai fazer esse... Gente, tudo pode desde que haja equilíbrio. Eu até respondi para ela ali, né, Ana? Qual a sua opinião? Exatamente, nossa, super, né? Eu também já recebi paciente. Nesse caso foi um homem, eu atendo homem também, né? Apesar de ser a minoria, que ele falou: Olha, eu só vou se eu puder beber minha cerveja. Eu falei: Pô, venha. E assim, foi muito legal, porque, claro, gente, não é fazer vamos beber, porque a gente, né, sabe que o álcool é tóxico, né? Então, assim, a gente nunca vai estimular. Mas se para você, de uma forma social, aquilo também faz bem, a gente vai colocar dentro de um equilíbrio, Exato. tá? Não tem necessidade de cortar. A não ser que você tenha, não, estou com uma hepatite, né? Aí tem situações que a gente tem que às vezes dar uma radicalizada, mas se tá tudo em equilíbrio, é só não haver o exagero. Até porque, vamos combinar, que se a gente proíbe uma pessoa que gosta de uma cervejinha no final de semana, ela não vai fazer o plano, né? Não vai seguir, assim, as orientações. Ela vai declinar. Então, assim, o desafio, você vê que a Ana resumiu, gente. E essa etapa de desafio, como eu falei de botar tudo na mesma página, é o básico. Vamos lá, beber água, diminuir sal, aumentar a fibra e fazer o prato saudável e se movimentar, esses 5 passos do emagrecimento inteligente é o Verdade, eu não básico falei do sal. do Verdade, do sal. sal. Faltou. São 5 passos do emagrecimento inteligente que a gente, eu e Ana, montamos, né? Hidratação, sódio, fibras, prato inteligente
e movimento. Se você perceber, são 5 passos. Esses 2 passos, por isso que a gente está fazendo um resumo aqui hoje, porque esses 2 dias você vai aplicar tudo isso que você aprendeu para você comemorar seus resultados. Mas entenda que isso é o básico. E mesmo assim, o básico, a Tina que colocou, escreveu aqui, ou outras meninas também, às vezes fica de desafio em desafio e vai mudando, aí não consegue ter constância. Então, hoje é um dia de uma oportunidade de você dar um basta. Basta na inconstância. Basta de começar e parar no meio do caminho. Como vocês falaram, eu começo a fazer atividade física e paro. Então, hoje é o dia que vocês têm a oportunidade de declarar para vocês mesmas que vocês não desistem do processo de vocês. Quem aqui, levanta, escreve aqui pra gente. Quem aqui tá pronta para emagrecer 5, 10, 15, 20, 30 quilos? Porque a gente ainda vai falar um pouquinho mais da nossa história, mas quem aqui, bota aí, quantos quilos quer emagrecer? Eu quero ver a interação desse povo. Vou botar esse povo para interagir com a gente, Ana. Quantos quilos não é que vocês querem, é que vocês vão emagrecer? Porque essa Isso é muito semana é uma semana importante. decisória, né, Ana? Ó, Isabel, Exatamente. 10 Eu, quilos. isso Vambora. aí. Vamos lá. 10 Quem mais? quilos. Bora deixar A elas gente quer falar. Deixa eu saber. só ver se teve alguma coisa aqui. Depois a gente responde todas as perguntas do chat, para não. Ó, Ó, eu vou emagrecer 25, 20, 40, 25. 40, Tereza. Ó, a Tereza falou ali em cima que eu vi, que eu ia justamente perguntar essa parte do desinchar, né? Ela falou que desinchou mesmo nesses dias, né? Então, assim, tomou chá e ela quer. Isso aí, vamos colocar aí, gente. Ó, eu vou perder 50 quilos, 10 Uau, quilos, 40, uau, 25. uau. Então estamos com as pessoas certas, Ana. É É essa. isso Por isso aí. que, assim, presta atenção em tudo. Assim, são 6h30. A gente vai dar uma acelerada aqui, assim, não acelerada de sair correndo, mas para a gente poder contar como que vocês vão emagrecer 10 quilos, 50 quilos, 10 quilos. Porque não dá, gente, para a gente ficar sendo boazinha e falando assim, ai, não bebeu água, tá tudo bem. Ah, não, gente, o desafio que a Ana acabou de resumir é o básico que precisa ser feito. É o simples, que se vocês não estão conseguindo ser constantes, nós queremos que vocês sejam constantes. E isso não é para todo mundo porque assim, existe essa mudança do eu quero. Vocês falaram aqui que querem. Então, quem quer é só estar com a gente que a gente vai ajudar e a gente vai explicar aqui como. Certo? E aqui, ó, Certo. Já. eu queria colocar, Fala. e agora para motivar vocês, né? A Ana fez um resumo. Deixa eu te falar alguma coisa do resumo, Ana. Não sei se eu te cortei, porque a gente fica tão empolgada aqui com essas mulheres. Acho que falamos tudo, né? Acho que Eu terá. acho que sim, do resumo Então, sim, vamos do lá. resumo sim. Eu quero que vocês que colocaram aí, ó, não tem ninguém que menos que emagrecer menos de 10 quilos, Ana. Ninguém. Todo mundo aqui, ó, de 10 para cima, né? Então, ó, o que a gente sempre escuta. E, gente, assim, com todo o nosso amor no coração, não dá para esse desafio ser mais um desafio na sua vida. Então a gente escuta sempre, eu não tenho tempo para cozinhar, né? Eu trabalho, cuido da minha família, eu já tentei de tudo, nada funciona. Eu não consigo manter constância. Vocês falaram isso aqui. Eu não tenho tempo Ó, para cuidar de mim. Meu metabolismo é meu- lento. Eu não a tenho Maria acabou de dinheiro. falar, metabolismo lento, exatamente. Então, essas são as frases, são as crenças, né? Limitantes, aquilo que te bloqueia de você conquistar o emagrecimento definitivo. Então, hoje eu quero que vocês leiam para isso e vocês falem assim: eu vou conseguir, porque assim, a gente vai mostrar aqui histórias de mulheres que também tinham essas. Não é desculpa, gente, mas é uma crença, porque desculpa é aquela coisa que, tipo, parece que a gente está ofendendo, né? Parece que a gente está ofendendo a mulher quando fala assim, isso é desculpa. Não, não é desculpa. Aquilo ali a pessoa não está conseguindo desbloquear sozinha. Essa aqui é a Maria José, né? Que quando ela chegou pra gente, ela andava encurvada. Ela tinha síndrome do pânico, depressão. Ela tinha vontade de se matar. E ela botou o mesmo vestido para fazer a foto, né? E não foi só um desafio, ela fez desafio também. Mas ela fez todo o processo, foi 2, 3 anos. No final tem a foto dela que a gente vai mostrar. Mas ela se permitiu. Ela não gostava de internet, falava que não gostava de grupo. E ela se permitiu se desafiar e avançar.
Hoje ela quer viver, né? Uma pessoa que queria morrer quer viver. Essa aqui é a Priscila. Priscila falava que não tinha dinheiro. E, gente, eu entendo que a situação financeira às vezes é um limitante. Porém, né, a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Às vezes, a gente gasta dinheiro com McDonald's. Às vezes, tem uma pessoa fazendo vaquinha para comprar não sei o quê, para ajudar alguém que está doente. A gente vai lá e ajuda na vaquinha. Mas quando é para a gente investir na gente, por isso que eu falo que é uma crença limitante. Quando fala que é pra gente, a gente não se sente merecedora de investir na gente mesmo. Então, às vezes, a gente não quer comprar um suplemento pra gente, às vezes a gente não quer comprar um adoçante que é um pouquinho mais caro que um açúcar. Então, eu queria que vocês aqui, agora, começassem a refletir sobre esses pontos que a gente está falando. Porque a Priscila estava desempregada, né? Falando que não tinha dinheiro quando na verdade precisava desbloquear essas crenças do merecimento para ela entender que sim, ela é uma mulher saudável, ela era enfermeira, estava sem trabalhar naquele momento. Mas quando ela começou a emagrecer, ela começou a chover trabalho para ela. Ela começou a falar assim, gente, eu posso, porque uma pessoa acima do peso, como é que a pessoa se sente? Porque eu já me senti assim. A gente se sente cansada, a gente se sente desanimada, nossa autoestima fica lá embaixo, né? E quando a gente começa a emagrecer, no início é um sacrifício, mas depois o que que acontece? Mais disposição, mais energia, mais vontade de trabalhar. E às vezes a gente não precisa de um trabalho fixo, um CLT, para fazer renda. Às vezes a gente trabalha aí vendendo coisas, né? E a gente faz a renda acontecer. Então a Priscila, ela se deu esse voto de confiança. Pediu ajuda da família, começou e ela aí, ó, emagreceu 35 quilos. Tem gente aqui que conhece a Priscila, porque, né, a gente gosta de história de mulheres, ó, reais. Nenhuma delas aqui é fake news. Você pode entrar em contato com elas dentro das lives, dentro do Instagram, que vocês vão conhecê-las. Escreve aqui alguém que conhece Maria José e Priscila que esteja aí, tá? E aqui eu vou passar a palavra para Ana, para ela contar a história também dessa. Você fala quando quiser que eu aperto o vídeo, tá? Das mulheres também que já foram acompanhadas pela Ana. Não, assim, se você quiser botar o vídeo, acho que já ela pode falar por ela mesma, né? Acho que fica até melhor. Fica legal, fica legal. Essas Essa é a histórias aqui, Thaísa. gente, é para provar para vocês que essas crenças, elas são quebradas. Quando existe direção e acompanhamento. Olha Eu esse acho legal depoimento aqui. só antes de você botar assim, eu acho legal, porque assim, É a a gente também mesma? colocou, né, mulheres de 30 quilos, né, porque muita gente colocou aqui 30, 40, botaram até 50, mas muitas das vezes querem 10 quilos, como botaram aqui também, né, e aí, às vezes, a gente também fica naquele pensamento de tipo, um é mais fácil, o outro é mais difícil, e não tem essa, né, a gente tem dificuldades independentemente disso, né? Porque quando a pessoa, claro, ela tem outras dores às vezes mais presente, né? Quando a gente ainda tem mais peso para perder, mas ao mesmo tempo, quando chega ali naquele final, né, de perder justamente esses 10 quilos ou 5 quilos, a gente começa também a achar que não vai conseguir porque precisa se restringir demais, né? Então bota aí, Gi, que ela Essa colocou. é a mesma, né, Ana? Foi de julho a outubro, né? Olha a diferença Isso, grande, né? Olha, vamos ver o que ela falou. 3 meses. Thaisa Valença, eu vim aqui agradecer à Nutri Ana Neves, porque eu sou paciente dela há 3 meses e nesses 3 meses ela contribuiu muito para que eu pudesse não só perder 7. Eita, peraí. Travou. Se não não tem problema não. É que ela fala dos 7 É, quilos que ela reduziu em 3 meses, né? E fala também, se eu não me, ela fala justamente dessa parte que foi uma coisa suave, que foi leve, e isso chamou muita atenção dela, né? Então, assim, eu acho isso importante falar, né? Principalmente para vocês que não me conhecem aqui, como que eu costumo trabalhar, né? Eu não abordo muito a questão de, inclusive, de dieta. A gente fazia, né, um plano alimentar, sim, seguia ali um guia, mas eu nunca foco,
nessa parte. Então, a pessoa, se quiser tomar uma cervejinha lá no final de semana, ela vai tomar, né? Se ela quiser incluir ali no dia a dia algo que ela queira, ela vai incluir, né? A gente vai sempre equilibrando de acordo com a realidade de cada uma, né? Então, ela coloca isso como uma coisa muito legal, né? Que foi sem sofrimento, que foi bem tranquilo. Pode passar, Gi. Ah, essa aí é a Jeane. A Jeane, ela tá comigo ainda, hoje, né? Eu acho a história dela muito legal. Ela já emagreceu, tá? Atendi ela essa semana. Que Ela tá legal. mais magra. Ela tá com o IMC dela lindo, 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 tá? 20, acho que tá 24,3 agora. E então, assim, é adequado, né, para quem não sabe. Então, assim, a gente. E ela colocou esse relato aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler, né? Ela bota também, não há cobranças nem proibições, que eu botei aqui, mas eu achei muito interessante porque ela colocou que ganhou um novo amor. E ela é viúva, né? Ela é Ai, que viúva. legal. E aí ela começou a namorar, né? E aí ela linkou isso, e eu, claro, né, aquilo que a gente falou, às vezes a gente acha que vai ganhar só o emagrecimento, e a gente ganha muito mais, né? Como a gente falou do trabalho, ali numa outra situação da paciente dela, no caso a Giane começou a namorar, tá feliz da vida, né? Ainda tá, porque eu tô acompanhando ela, como eu falei, né? Então, assim. E ela relatou isso, assim, eu achei muito, muito legal, porque a gente acha que vai ganhar uma coisa e, ó, a gente nem sabe o que que vem pela frente, né? É muito mais. Muito Pode bom, passar, Gi. muito bom. Então, assim, são mulheres reais que venceram aí, ó. Sem a gente, são muitas mulheres. A gente teve até que filtrar aqui. A gente trouxe uma que Ah, sim. representasse cada crença que vocês possam ter. Claro que vocês não vão ter todas, mas aí investigue esse aí, porque quando você fala que não tem tempo, que não tem, que já tentou de tudo, que não consegue manter, porque a Maria José, ela é enfermeira plantonista, sai de casa às 5 horas da manhã. Também não tinha tempo. A Priscila não tinha trabalho fixo, mas ela deu o jeito dela. A Thaísa, pelo que a Ana falou, ama comer. E ela conseguiu. Não, e a Thaísa, ela é professora, trabalha em escola sai 5 horas da manhã, também às vezes chega tarde da noite, 10 horas da noite, né? Também quase não conseguia organizar essa questão, né? De ter que levar coisa e tal. Então ela também era bem atribulada, a rotina dela, muito. Muito, emagreceu 7 quilos em 3 meses. E 3 meses. qual é o nome dela aqui, Ana? Essa última A aqui? Giane, ela agora já tá com, já perdeu, agora já diminuiu 8. Aqui acho que ela tinha diminuído ainda 4 nesse período, né, que ela relatou aqui. Mas na foto ela já tinha diminuído mais e agora ainda foi um pouco mais. Eu nem sei total agora, eu acho que são 8 agora, que a gente completou um primeiro ciclo trimestral e entramos Aham. agora no segundo. Então, olha, gente, essas histórias dessas mulheres pode ser a história de vocês que estão aqui hoje. E nós estamos procurando essas mulheres que a gente quer contar histórias também. A Valéria escreveu aí no chat, ó, que conhece Priscila e Maria José. Então, não são histórias irreais, são histórias reais. Então, se elas conseguiram, vocês conseguem também. E vai escrevendo aí, gente, quem quer que colocou lá o peso que quer emagrecer. Quem acha, vendo essas histórias, que agora consegue? Escreve aí, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Gente, isso é para ativar a mentalidade de vocês. Quem acha que vai conseguir? Bota aí pra gente. Que a gente vai explicar por que que você não conseguiu até hoje. Bota aí que eu quero ver quem Exatamente. acha que vai conseguir. Quem tá animada para descobrir como que vai conseguir. Ó, Silvânia, eu consigo. Bota aí, eu consigo. Ó, Maria Cristina, eu consigo. Isso aí, Maria Cristina, muito bem. Muito bem. Gente, olha, vocês todas conseguem. Através das reflexões. Ah, não, acho que foi para cima. A Isabel, eu vou conseguir. Eu consigo com a graça de Deus e com a sua também, Jucimara. É isso, gente. Então, olha, por que que as dietas comuns falham, né? Ana tem muita experiência com isso aqui, né? Acho que isso aqui era para ser depois. Mas enfim, a verdade é que o problema não é falta de força de vontade. O problema real é a falta de um método estruturado. Deixa eu deixar a Ana aqui, que, gente, a Ana é especialista. Quando eu conheci a Ana, ela falou assim: o meu emagrecimento é sem dieta. Eu, como assim sem dieta? A gente ficou.
assim, no final das contas, eu fazia a mesma coisa que ela tava falando, mas assim, isso foi na minha cabeça, assim. E eu quero É. deixar a Ana falar essa parte aqui de vocês todas que querem emagrecer 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50. O que que pode aqui, gente? Preste atenção. Eu vi que Silvana tá com papel e caneta anotando tudo. Então, vocês todas que vocês já declararam que vocês vão conseguir, a Ana vai explicar por que que até agora vocês não estavam conseguindo. Fala, Ana. Vamos lá. Então, essa foi de surpresa, né? Mas tudo bem, vamos embora. É, Mas eu falei, é só você eu explicar até o ontem ciclo mesmo, da né? dieta simples, tá? Não, não, tá. Eu ontem mesmo num atendimento, a paciente falou assim para mim: você é psicóloga, né? Porque é muito comum eu ouvir isso, né? Porque eu não foco realmente na comida. Eu acho que, assim, as pessoas acabam tendo muito essa dificuldade. Eu já atendo, né, na parte clínica aí há mais de 15 anos assim, eu vejo que essa coisa que a gente sai da faculdade com essa coisa tradicional de fazer a melhor dieta do mundo, a gente aprende vários tipos de dieta, né, de como que faz, ajusta ali, né, no micrograma de cada coisa. E assim, na prática, o que acontece? A pessoa se sente altamente restrita, né? E aí ela acaba. No início, o quê, né? Motivação e tal, você vai ali nos primeiros dias, e aí depois você não sustenta aquilo ali, não sustenta aquela restrição alimentar, e aí você acaba ficando o quê? Vou dar umas. Come um pedacinho de alguma coisa e tal, tipo assim, para aliviar. E aí, daquele pedacinho, você acaba exagerando, porque já que, a gente conversou isso ontem até na live, né? Já que eu comi um pedaço, eu já estraguei tudo, porque, né, a minha dieta não tinha isso, e eu já tomei um copo de cerveja, então agora eu vou comer então um torresmo junto, agora eu vou comer a sobremesa, agora eu vou, amanhã eu vou continuar, e aí quando eu me dou conta, segunda-feira eu volto, e aí quando eu volto, eu já volto de novo para aquela restrição, porque eu tô com culpa, né? Exagerei e tal, aí eu venho com a culpa na mente, e aí depois eu começo a restrição de novo. Então eu chamo isso de ciclo da restrição, né? Então o que que acontece? Eu acredito que vocês já possam, muito provavelmente já passaram por isso aqui, né? Oi, Lu, agora que eu vi que Lu chegou aí. É, ela já fez desafio comigo, já fez acompanhamento. Então, assim, esse ciclo que eu quero que vocês se livrem, né? Porque eu não acredito verdadeiramente que isso vai fazer com que você tenha uma alimentação que seja sustentável a longo prazo, né? Então, assim, por isso que às vezes ali no grupo mesmo que a gente estava, né, do desafio, algumas mulheres falavam, mas e que quantidade eu boto disso, né? Então, assim, a gente aprendeu, né? E tá tudo bem. Né? Só que agora pode ser que eu, como dizem, né, eu abra um triplex na cabeça de vocês, porque a gente aprendeu que tem que ser assim, que tem que quantificar, que tem que controlar, que tem que restringir. Só que vamos combinar, galera. Na prática, alguém pediu licença aqui para se retirar porque tem curso. Tudo Mas bem, fica à depois vontade, assiste né? o final do replay, tá, gente? É porque quem ficar aqui vai ter. Ah, a gente não falou isso no início, né? A gente vai ter as premiações para quem ficar com a gente aqui até o Tem, final. E assim, tem, ó, são mas 10 para as 7, a gente deve ir até mais 7h30, tá? No máximo. isso. Tá, então assim, quem se identificou com esse ciclo da restrição, coloca aqui no chat para a gente saber. Porque assim, é exatamente por isso que eu comecei a estudar, e aí até já falando um pouco, né, do que a gente vai entrar, que é a nossa apresentação mesmo, então eu já posso até introduzir aqui, a minha história tem a ver com isso, porque eu comecei, né, me formei em 2007, quer dizer, tenho Mas antes de 19 vocês anos. falarem da sua história, Ana, deixa só elas se diagnosticarem aqui. Porque essa aqui é Ah, o sim, sim, ponto-chave da nossa sala sim. de hoje. Aqui a Ana está explicando o porquê vocês ainda não conquistaram o emagrecimento definitivo. Tem alguém aqui que se identifica com esse ciclo de começar uma dieta, perder um peso, que seja um peso rápido, assim, no início, aí desanima no meio do caminho, aí restringe pela restrição e pelo cansaço, e aí recupera todo, como tá aqui escrito aqui, ó, recupera todo o peso. Ou às vezes não recupera o peso, mas sabe o que que acontece? Vocês ficam pensando assim, ah, emagrecimento é muito difícil. Aí quando começa um desafio, você fica, ai, será que eu vou participar? Aí fica naquela situação que eu falei, fica sentado
sentada numa arquibancada vendo as coisas. Porque a memória que você tem de um processo de emagrecimento é uma coisa muito difícil. E o nosso cérebro, ele poda o que é difícil. Nós fomos programados neurologicamente, né, assim, a neurociência explica, que tudo que é difícil a gente poda. A gente gosta de zona de conforto. O nosso cérebro, ele gosta de zona de conforto. É uma proteção para a nossa vida. Então, eu quero saber se vocês entendem esse processo, se vocês vivem esse processo de começar animada, como falaram lá da atividade física, mas aqui vamos levar para alimentação. Começa Isso. animada, emagrece, e daqui a pouco não consegue sustentar, que é o que a Ana está explicando, e aí vocês voltam tudo a estaca zero. E a pergunta é: até quando vocês vão continuar dessa forma de desafio de beber água? Falando que, eu não consigo beber água, diminuir sal, sabe? Esses 5 passos que são passos básicos. E aí fala assim, eu não consigo. Ó, Luísa colocou, vivo muito isso. Já fui no Ó, passado, agora minha mente mudou. Mas a Silvana está no acompanhamento em grupo, né? Já passou ó, da a fase Cleide inicial, né? A Cleide colocou aqui também, ó. Eu vivo a restrição alimentar. Aqui que elas começaram a falar com a Cleide. Isso. Por causa da saúde, acho que não me ajuda e o sono que eu durmo, mas meu intestino é travado, estômago alto. Então, assim, a questão da restrição alimentar, ela vive nisso. A Verônica também botou. Às vezes tem dúvida da quantidade de alimento que colocar no meu prato. A Elizabeth colocou, já aconteceu muito. Né? Então, assim, exatamente, a Luísa colocou, eu vivo muito isso. Então, a Jucimara, sempre assim, às vezes eu desincho, mas eu perco peso e aí desanima. Não perco peso e aí desanima. Então, assim, esse ciclo, exatamente, é um ciclo de frustração, né? Então, você acaba vai e aí não sustenta, e aí acaba de novo, né? E isso a gente aprendeu dessa forma. E aí a gente tem que meio que desaprender, né, para aprender de outra forma. Então foi o que a gente falou, existem conceitos básicos que mesmo assim a gente não faz, né, que é beber água, que é comer um pouco mais de fibra, que é fazer um movimento corporal, que isso todo mundo sabe. Então o que eu costumo falar é o seguinte: gente, se fosse por falta de informação, né, do que é saudável, do que não é, tava todo mundo com com peso adequado. Mas a realidade que a gente tem, né, mundial e nacional, é de só aumentar a sobrepeso e obesidade. Só aumenta, né? Então, tanto é que agora que está essa onda aí de medicações, que mesmo o povo sem dinheiro, tá todo mundo, né, se virando os 30, inclusive já começou o tráfego no negócio, porque a realidade, infelizmente, é uma epidemia, né? Então, assim, a gente sabe disso, né? Então, as pessoas. Mas voltando para cá, para a gente não se perder, porque é outro tema, né, essa história das canetinhas, mas eu acho importante falar rapidamente só, porque é aquilo, né? Existem recomendações, né, questões que a gente sabe que pode ser importante, mas o acompanhamento nutricional ele vai sempre ser necessário, independentemente da medicação, porque senão a gente volta para esse ciclo, porque não mudou hábito. Então é sobre isso. Enquanto a gente fica ou na restrição severa, ou na medicação, ou tentando achar a fórmula milagrosa, a gente só vai se punir, se frustrar, e infelizmente a tendência é o reganho de peso, e infelizmente, até estudos recentes já trouxeram isso em relação à medicação também, a gente tende a ganhar mais do que perdeu, né? Então, a gente não quer que isso aconteça com vocês. Por isso a gente trouxe, né? Fez todo esse trabalho do desafio ali para mostrar consciência, para trazer o básico, mas a ideia não é a gente continuar, né, Gi? E aí agora vamos para, já que assim, já que né, elas se identificaram, querem emagrecer mais de 10 quilos aí, não vi nenhuma com menos de 10 quilos, entenderam que elas vivem esse ciclo, umas mais, outras menos. E assim, se para vocês romperem esse ciclo, a Ana vai se apresentar assim, tecnicamente, quem ela é e por que a gente montou todo esse projeto do desafio e do nosso acompanhamento juntas, né? Para vocês entenderem quem faz sentido ficar com a gente mesmo. Então, vai, Ana, se apresente. Que aí eu puxei você para frente, que você ia começar a falar. Eu falei assim: não, deixa elas aterrissarem aonde elas estão.
Não, é verdade, porque a gente fica com medo de perder, né, de tipo ocupar muito também o tempo, que a gente sabe que a vida é corrida, né? E aí a gente, né, eu gosto de ir direto às vezes ao ponto mesmo, mas tá certo. A gente tem que ir aos poucos para que cada momento vocês tenham essa reflexão e faça diferença, tá? Então, obrigada por vocês disponibilizarem mais uma vez aí o tempo pra gente. Eu vou me apresentar aqui rapidinho para quem não me conhece ainda, né? Então, algumas me conhecem, mas um pouquinho da trajetória, né? Então, assim, como eu falei, eu me formei em 2007, né? Então, tem 19 anos. Eu iniciei essa minha trajetória foi em ambiente corporativo, né? E até bem exigente. Então, com a parte de gestão, com a parte de. Eu trabalhei na Petrobras, né? Me formei, estava lá dentro durante 5 anos. E aí, mas alguma coisa dentro de mim, desde a faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com pessoas, que eu queria atender, né? Então, nessa época, eu já fiz a nutrição esportiva também, me especializei em nutrição esportiva, e aí eu saí de lá e comecei os atendimentos, tanto em academia quanto em consultório, né? Para poder ter essa questão mesmo mais humana, mais próxima. E aí, começando esses atendimentos clínicos, eu percebi que eu já tinha um diferencial realmente, né, que da escuta, do acolhimento, que as pessoas me traziam muito esse feedback, né, mas eu ainda estava ali seguindo aquele padrão de fazer a dieta, né, de manter ali aquela coisa mais tradicional. Mas aí eu entendi, comecei a entender essa questão desse ciclo que eu trouxe para vocês, né, de frustração, de ciclo de restrição, da culpa e muitas vezes do abandono, né? Então, na tentativa de resolver isso, eu fui aprofundando estudos mais técnicos, fui fazer pós-graduação em fitoterapia também, que para quem não sabe, são as plantas medicinais, que é muito legal, que a gente pode usar para várias questões, né, inclusive de saciedade, a gente é um aliado assim enorme, mas claro que também não resolveria esse ciclo, né? É aliado, mas não vai fazer com que você realmente saia desse ciclo de culpa e de abandono. Então, eu entendi que o verdadeiro problema não era apenas que as pessoas comiam, e sim a relação que elas tinham com a comida e consigo mesma, né? Com elas mesmas. Então, algo fez com parte da minha própria história também. Eu tive uma história lá na infância, né, de sobrepeso, de obesidade, então comecei também a refletir sobre isso nessa época dessa minha transição, né, já atendendo como que era para mim, né, como que era às vezes as falas de alguém até próximo, né, mas que é sofrido a gente escutar aquilo, às vezes mesmo que a pessoa queira bem, né, eu tenho memória, por exemplo, do meu pai falando que para mim tinha que ser o refrigerante diet, sabe? Então, assim, eu tenho certas memórias também lá na infância que acho que era começaram a vir à tona e eu comecei a ampliar realmente meu olhar, né? Tanto para estudos, então comecei a fazer cursos também de comportamento, desenvolvimento pessoal, né? E comecei a trabalhar essa parte mesmo do comportamento, do vínculo terapêutico, né? E da mente. E aí, em 2015, eu desenvolvi um método de emagrecimento consciente e sustentável, que eu comecei a trabalhar, né, de forma individualizada. Então, esse método integra justamente a técnica e a prática e esse acolhimento, mas colocando a pessoa como centro, né? Promovendo realmente aquela transformação de dentro para fora, com um olhar integral. Então, essa é resumidamente aí o meu olhar, um pouquinho da minha história para quem não me conhecia. Muito bem. Então, assim, não é uma nutricionista que vai passar um cardápio pra você botar na porta da geladeira e você não conseguir fazer. Não é isso. Você vê que a Ana ela foi buscar na ciência todas as especializações, acreditando na transformação definitiva de todas mulheres, né? Vai, Mas é claro que a eu pessoa, vou para organizar, Eduardo. conseguir essa transformação, ela tem que estar disponível para querer. A gente não muda quem não quer, mas a pessoa querendo, né? E aí ela consegue a transformação. E aí eu conheci a Ana, né? A gente se conectou porque nosso trabalho ele converge, né? Assim, é um trabalho, assim, a Ana tem todo esse olhar clínico individual e eu já tenho, assim, tem mulheres aqui comigo também, né? Eu tenho já muita experiência com os grupos, porque ao contrário da Ana, eu não comecei na área clínica. E deixa eu só fazer um adendo da fitoterapia, né, Ana? Que assim, eu tenho inúmeras mulheres que falam assim. Ah, eu tô com muita fome, tem algum suplemento? E às vezes elas esquecem de tomar o suplemento. Então, assim, o emagrecimento não é suplemento, não é só dieta, não é só isso ou aquilo, é tudo junto. A gente vai falar isso no final, que como que a gente vai fazer.
E diferente da Ana, né? Então, olha só, Gi, rapidinho. Peraí, deixa eu Ah, só te interromper um minutinho. Eu não comecei na área clínica, como eu falei ali, eu comecei sim. em empresa, né? Mas eu fiquei 5 anos, então eu já estou na área clínica há mais de 15. É porque a área de empresa é a área que mais emprega, tá, gente? A gente tem a gente sai da faculdade e a gente tem essa crença que a gente acha que só CLT é que tem dinheiro, né? Se não é CLT, não pode ser um profissional liberal. E aí a gente tem essa crença quando sai da faculdade. O mais fácil é a empresa. E foi assim comigo também, né? Quando eu saí, eu queria um emprego fixo. E aí fui trabalhar nos restaurantes, né? Enfim. E aí, encurtando a história, né? Encurtando mais ou menos, mas foram 15 anos que eu trabalhei em gestão de restaurantes, gerenciando pessoas, e assim, eu era apaixonada por desenvolvimento humano. Então, no restaurante, nas empresas que eu trabalhava com treinamento e tudo mais, sempre fui apaixonada por pessoas. Só que, né, nesse processo. E festas, né, gente? Eu sou festeira, então por isso que eu acho que emagrecer sem festa para mim é suicídio. A gente tem que saber comer em festa. Então, eu fui engordando, 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 engordando. E as pessoas ao meu redor, a família que nos ama, né? Falava assim: ah, você tá acima do peso, né? E o que que acontece? A gente sabe que tá acima do peso, mas às vezes a gente não quer encarar o processo, porque acha que o emagrecimento é difícil, né? Então, eu tive um processo de emagrecimento quando eu era adolescente, com 15 anos, que eu tinha que pesar comida. Então, para mim, aquela memória de ter que pesar comida era uma coisa que eu não queria encarar. Então, eu passei anos aí, fui engordando, quando de repente tipo assim, quando eu subi no balanço, eu tava acima dos 3 dígitos, acima dos 100 quilos. E aí, eu nem tenho tanta foto assim, porque quando você, assim, eu não sei se todas, mas reflitam aí. Será que você tá tirando foto? Será que você tá colocando a roupa que você quer colocar? Porque é claro que a gente quer ter saúde. Mas será que a gente está realmente colocando a roupa que a gente quer colocar, sabe, se arrumando? Porque vamos combinar que nem no espelho eu olhava. Não olhava no espelho, fugia. E aí, né, quando eu ia pra piscina, eu peguei essa foto aqui, que era um parque que eu fui com os meus filhos, tenho 3 filhos. Então, falar que não tem tempo, também não tenho tempo, não. Mas a gente ia para as piscinas, eu entrava na piscina e não queria sair mais para poder ninguém me ver. Então, praia, eu não ia pra praia. Eu tinha vergonha de ir à praia. Quando eu ia à praia, eu ficava no quiosque. Então, assim, eu entendo todas essas crenças quando eu escuto, porque eu vivi isso. Eu fugi do meu processo inúmeras vezes, né? E aí, na pandemia, foi na pandemia, né? Então já me perdi o tempo que foi. Me deparei com isso. Eu fali, né? Eu tinha uma empresa de eventos nessa época já. Eu fali financeiramente. E naquele momento que eu fali, né? Eu tava grávida também, falando um pouquinho da minha história. Eu descobri uma gestação e aquela obesidade, eu grávida, várias questões emocionais e tudo mais. Eu perdi o meu bebê. Aquele feto, né? E quando aquele feto que eu vi sair na minha mão, aquilo foi um choque. Foi um choque porque eu falei assim, gente, eu não tenho nem capacidade de gerar. Aquilo foi um choque muito grande para mim porque eu falei assim, como pode uma nutricionista obesa? Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de um choque, precisa de um forte impacto emocional até para ressignificar as nossas crenças. E eu tive meu choque, que foi a perda daquele bebê. Aquilo para mim foi minha virada. E aí eu comecei, não, como que pode? Porque assim, eu tive uma pré-eclâmpsia, né? Pressão alta, perdi aquela criança. E aí, por causa disso, eu falei, não, e eu não queria emagrecer, eu queria cuidar de mim para poder gerar novamente. E hoje tem a Lina aí que vai fazer 2 anos. Então, assim, eu não só emagreci, mas como eu reestruturei meu casamento, a minha família. Então, assim, isso é um propósito dentro de mim. Meu marido fala assim, Gisele, vai trabalhar vendendo Monjaro. Eu posso não falar o nome, né? Mas as canetas, que é mais fácil você convencer essas mulheres que, fala assim, mas eu é o meu propósito, porque eu vivi essa questão de não tinha dinheiro, estava falida, não queria encarar o processo, mas aquela dor, aquilo para mim foi uma dor tão grande que eu quis mudar isso.
E aí, emagreci meus 30 quilos, né, que eu falo. E esses dias eu falei assim, Ana, eu tô fugindo da balança também, vou fazer o desafio junto com elas, porque eu tava muito ansiosa com vários projetos que eu e a Ana estamos fazendo. Aí fui subir na balança, Ana, não engordei. Eu falei, graças a Deus. Então, assim, quando a gente faz as coisas certas, com acompanhamento, com direção, dá certo. Então, eu queria contar um pouquinho dessa história, porque eu não sei qual foi, ó, eu tiro foto, mas qual foi o seu ponto de virada? Mas todas nós precisamos ter um ponto de virada. Infelizmente, né? Porque a gente queria muito que não tivesse algo que te chocasse, algo que fizesse você despertar. Eu tô contando a minha história, eu tenho certeza que você tem a sua, mas eu queria mostrar para você que é possível, né? Se fosse só conhecimento, eu como nutricionista seria magra para sempre. Mas não é só conhecimento, é tudo isso que a Ana falou, certo? Então, gente, faz sentido para vocês. Agora a gente vai passar a receitinha antes, tá? Antes da minha história. Eu fico emocionada quando eu conto essa história. Então eu fico assim, né, emocionada. Essa história é muito legal, é muito importante mesmo, né? E obrigada por dividir com a gente, porque é algo muito pessoal, né? Mas eu acho assim que você respirar e bebe sua aguinha, porque realmente é algo que faz diferença, né? A gente também poder, e o grupo tem esse poder, né? Da gente poder justamente contar uma com a outra. Então, assim, isso é muito legal. Eu vou só ler aqui que eu acho também importante, que a Cleide Isso. resolveu abrir também aqui a última mensagem que ela colocou. Eu tiro foto, mas a última que tirei me perguntaram se eu estava grávida. Sou operada há 3 anos e isso me chateou bastante. Então, aqueles detalhes que a gente está falando aqui, né? Que eu tenho memória até infantil de uma chateaçãozinha, que obviamente hoje é bobagem para mim, mas que para quem está vivendo isso agora é muito sério, né? E é muito ruim, é muito triste. Como que pode mexer com uma pessoa, né? A pessoa de várias formas. Não sei exatamente como pega para você, Cleide, mas pode pegar de diversas formas, dependendo do seu contexto, né? Então, de qualquer maneira, sinta-se abraçada e acolhida, porque esse é o nosso papel aqui também, né? E assim, a gente não quer, não é, a gente sempre fala isso, né? Tem a questão da pressão estética e não é sobre isso. O nosso trabalho aqui, ele é sobre esse olhar realmente do acolhimento sem julgamento. Claro que a gente quer se sentir bonita, melhorar a autoestima, né? Mas a gente está aqui por saúde, por entender que a gente precisa se sentir bem, por entender que a mente é integrada ao corpo, quase que não saiu, né? E as emoções também, né? Então não tem como a gente tentar se repartir, né? Então, assim, um cuida da mente, outro cuida do corpo, a gente é um só. Né? Me incomodava muito, inclusive, né, que às vezes eu escutava na faculdade, só para terminar aqui já passar a palavra, eu escutava assim, você já deve ter escutado isso, né? Nosso corpo é uma máquina, nosso corpo é uma máquina. Então, assim, ok, que faz um sentido quando a gente pensa que tem que estar tudo funcionando, que se alguma coisa, né, sai do lugar, não, a gente não vai funcionar bem. Mas eu me incomodo porque, assim, é como se estivesse colocando a gente meio que num papel robô, num papel desumano, né? Então eu não curto muito isso por conta disso. E eu sempre fiz essa reflexão, né? Inclusive a minha monografia só foi sobre obesidade, eu trabalhava em posto de saúde, né? Já acompanhava grupo de sobrepeso e obesidade desde a faculdade. Então é algo que eu lembro que eu trouxe isso, né, na minha apresentação de monografia. E hoje eu escuto até menos falar sobre isso, e fico feliz, porque eu acho que hoje em dia tem mais esse olhar, né, integral que há 20 anos atrás, infelizmente, a gente não tinha dentro da nutrição, pelo menos. Mas é isso, pode É falar, isso. Gi, A volta sua a palavra. dor, ela pode se transformar num propósito de você vai ser transformado e transformar outras pessoas ao seu redor. Que, olha, pode ser os seus filhos, os seus netos, né? Então, assim, o que hoje pode nos machucar, eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui conversando com vocês e falando com vocês. Se você me perguntasse isso há 5, 6 anos atrás, que eu já me perdi no tempo, foi lá na pandemia que eu emagreci. Eu jamais, quando eu achava que eu só poderia emagrecer tomando subtramina, que na época não tinha as canetinhas, né? Eu fazia tratamento estético, eu fazia, sim, sabe? Tratamento estético, medicação. E aí, quando eu tava falida, não tinha mais como gastar dinheiro rios com estética, né, Ana? Eu fui fazer o que tinha que ser feito.
E aí eu emagreci, então assim, e aí eu entendi todos esses processos. Então, vejam aqui que eu e a Ana, a gente se uniu por um propósito. A Ana tem toda a experiência clínica, toda a experiência da ciência, a história dela também, né? E eu vivi isso na pele. Então, quando a gente se conectou, eu falei assim, cara, é isso que eu acredito. Eu não acredito na dieta. E por isso que eu fugi da nutrição clínica, porque a gente na faculdade aprende que tem que prescrever, né? E eu fugia disso. Eu falei, como que eu vou ensinar algo que eu não acredito? Isso me confrontava. E aí eu fui fazer os meus cursos de inteligência emocional e tudo, tratar a mente, né? Eu achava que eu era super, né, uma pessoa gestora de empresa. E, minha filha, eu achava que eu era bambambam. Bam, bam. Aí eu tive que me desconstruir para me reconstruir. Então, se essa história está fazendo sentido para você aqui, é porque existe solução e hoje você pode não enxergar. E a gente está aqui para fazer você clarear como que você vai conseguir emagrecer até o final do ano, ou antes disso, né? Em 3 meses aí, dá para você emagrecer bastante, né? Então, ó, esse aqui só para falar para vocês que a gente já está quase no fim. É uma receitinha que a gente vai compartilhar com quem ficar até o final, tá? Que é uma receitinha de um bombom de chocolate. Se perguntarem pra mim assim, Ana, como que você emagreceu, Gisele? Se você gosta de comer, se você gosta de festa, foram com as receitas, gente. Olha, ter liberdade para comer é a melhor coisa do mundo, tá? A gente vai entregar essa receita pelo WhatsApp de vocês, né? Não é difícil de fazer. Tem um videozinho até que a gente anunciou essa sala secreta aqui de hoje, tá? É importante fazer o quê? A tâmara, ela tem bastante açúcar da fruta em si. Então você vai hidratar a tâmara, bater ali, né? Você pode usar essa receita, ela tem tâmara, ameixa. Você vai hidratar antes, né, Ana? Me corrija se eu falar alguma coisa errada. Porque Isso, isso. a Ana já até fez lá e eu peguei uma receitinha que ela tinha para poder explicar para vocês, mas eu tinha pegado uma outra, mas assim, dá para fazer das duas versões. É, porque essa aqui, só para explicar rapidinho, essa aqui é como exatamente, ela é um pouquinho mais elaborada do que aquela. Então, assim, essa aqui leva a tâmara e a ameixa, a outra é só a tâmara, mas dá para fazer só com a tâmara também, tá? Essa aqui, por exemplo, eu botei, na verdade, quem fez foi até minha mãe, não foi nem eu. E olha, melhor doce que eu já comi na Uma vida. E não é delícia. porque é fit ou é isso, é aquilo outro, que é gostoso mesmo. E assim, e aí esse aqui tem uma uvinha dentro também. Aquele, você pode fazer o bolinho inteiro sem botar a uva dentro. Então, assim. São só variações, mas a base é isso mesmo, é só a tâmara hidratada, né? E aí depois a gente bota os ingredientes e tritura tudo. E aí por fora você, que nem a gente enrola brigadeiro, às vezes é no granulado, às vezes é no açúcar, a gente pode enrolar ou nesse chocolate, que é esse aí, que é essa caldinha de chocolate, ou, como a gente tinha colocado lá no vídeo que a gente chamou, fez a chamada, que é castanha triturada ou pistache triturado, que fica aqueles coloridinhos também, que fica lindo para servir numa mesa, né? Uhum. Num momento especial também. Então, ó, o segredo do emagrecimento é você fazer receitas gostosas que você possa aproveitar esse momento. E tem inúmeras receitas que a gente compartilha com as meninas que estão com a gente. E o segredo, gente, é a praticidade. Ao mesmo tempo que você faz um brigadeiro de leite condensado, você faz um doce desse. Hidratou a tâmara com a ameixa, bateu ali com as nozes, castanha, um pouquinho de óleo de coco, que é 2 colheres de sopa essa receita aqui. Coloca ali o cacau 100%, acima de 80%, né, de preferência. Aqui tá indicando 100, mas acima de 80 dá para usar também, né? Ah, vai É, muito do paladar de cada um, né? Quem vai começa com quem 70, já come amargo, aí vai para o 100, mas quem não come, faz com 70, faz com 80. isso aí, né? A barra de chocolate é só no caso para poder fazer a trufa, né? Para poder derreter e passar o brigadeiro, né? E você ainda que pode Isso. botar a uva para colocar ali como recheio, né, Ana? A uva sem caroço. Isso, porque aí você vai ter já a fruta, né, uma fruta que não Delícia, tá gente. desidratada, né? E aí você rende Presentinho mais. para Gente, rende Páscoa. muito essa receita. Nossa, Presentinho rende muito essa receita. muito bom, muito bom. Total. Então, ó, receitas simples, rápidas e essas trocas inteligentes vão deixar vocês saciadas, vão diminuir com vontade de comer açúcar, porque isso aqui já é um doce, né? E não vai abrir mão da saúde e vai conseguir emagrecer. Certo? Então, assim, ó, a prova que vocês vão conseguir. E agora, eu quero que vocês, por um momento, imagine.
A gente deu muito conteúdo até aqui, estamos chegando na reta final e a gente não quer que vocês parem no meio do caminho, certo? Então, eu queria que vocês se permitissem. A gente falou de dores, de momentos que às vezes a gente não gosta de se olhar no espelho, às vezes tá com diabetes, às vezes eu tenho histórias, né, que a gente nem falou isso, mas antes de falar desse Imagina, a gente vamos falar das dores, só pra gente fechar. Eu tenho histórias de mulheres que perdeu familiares com diabetes, com pressão alta, com doenças do coração. E aí, quando se depara com um médico falando que é diabético, a pessoa apavora. Então, assim, não, às vezes dói, às vezes é uma notícia do hipotiroidismo, às vezes é uma notícia de um diabetes, você perdeu alguém da família com aquilo, você não quer morrer. Então, às vezes é uma dor, mas sempre depois da dor, dependendo da sua decisão, você vira o jogo. E agora é o momento da sua virada. É o momento que você vai pensar como que pode ser ainda esse ano. Imaginar que você vai poder trabalhar, porque tem mulheres que às vezes com sobrepeso e obesidade não conseguem nem ter energia, disposição para trabalhar. Uma pessoa feliz com o seu trabalho. Ou às vezes fazer até uma transição de carreira que está adiando, 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 adiando. Então, imagina você trabalhar, ou fazer a mesma coisa, ou fazer uma transição de carreira e se sentir feliz e realizada com o trabalho. Chegar na sexta-feira, no dia não ser aquela coisa assim, ai, sextou, que saco, eu tô cansada, tô exausta. Imagina você poder fazer isso quem trabalha, tá? Imagina você poder. Aqui saiu um negocinho aqui, mas acho que foi errado. Imagina você poder ter energia para brincar com seus filhos, com seus netos, porque às vezes a gente, quando chega em casa do trabalho, ou mesmo quando não está trabalhando, fazendo as tarefas de casa, para quem já é aposentada, né? Que tem a galera também que a gente acompanha que é aposentada, que a gente trabalha 35 mais. Tem gente que Sim. faz tanta coisa, né? E o excesso de peso, gente, deixa a gente exausta. E a gente não consegue, às vezes, subir lances de escada. E aí chegam os nossos filhos, os nossos netos, a gente não tem energia para brincar com ele. Imagina que você Eu mais possa. escuto. Hã? Que eu mais escuto é o que eu mais escuto das pessoas, infelizmente, né? Que assim, eu quero ter energia para poder brincar com meu neto, né? Ou então para poder brincar com meu filho mais e tal. Então, assim, isso é uma dor muito, muito, muito presente, que às vezes a gente fica só pensando também na clínica, né? Ali Aham. no exame, tal, tal, tal. Mas na realidade de vocês, né? O que que está impactando? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que que está impactando não só ali na questão de será que eu vou ter diabetes, será que eu vou ter um infarto, que isso aí já é, obviamente, super preocupa, né, motivo de preocupação. Mas no dia a dia mesmo, assim, né, essas questões mais afetivas, mais rotineiras, às vezes a pessoa, não vou fazer tal passeio de barco porque eu não sei se eu vou conseguir ali, de repente, ter equilíbrio para entrar naquele barco, né? Eu não sei se eu vou ter condições de ir para esse outro passeio porque tem que fazer uma caminhada maior. Então, assim, essas questões do dia a dia que são muito, muito sofridas, né? Não sei se para vocês passam por isso também, né? A Teresa colocou aqui, ó, não tenho muita mobilidade. Então, assim, é Então, algo Tereza, que faz. imagina você até o final do ano ganhando mobilidade, porque aqui a gente está no momento, a gente já passou das dores. Agora a gente está fazendo É, aqui uma ressignificação das suas dores. Eu quero que vocês imaginem como vocês vão se sentir com menos dores. Como vocês vão se sentir? Eu quero que vocês sintam isso dentro de vocês hoje, gente. Porque a transformação acontece quando a gente consegue se imaginar. Imagina você, como a Ana falou daquela paciente que arranjou até um namorado novo. Porque o emagrecimento ele possibilita isso. O emagrecimento ele faz a gente se sentir amada, querida, né? Aqui a gente fez, aqui é a sala secreta, a gente pode até falar. Ter relação sexual, o emagrecimento ajuda até nisso. Porque tem gente, a gente não consegue nem olhar as nossas partes íntimas, a gente nem consegue colocar uma lingerie. Então imagina que você possa agora tá se relacionando bem. Ah, Gisele, mas eu sou viúva, não quero mais casar. Tá tudo bem, mas imagina você se relacionar melhor com as pessoas. Será que você está se relacionando bem com as pessoas? Né? Isso aqui eu acho que eu já coloquei que é em relação ao trabalho. Imagina você se sentir bem, bem. Imagina você gosta. mais disposta e com isso você que você se sentir melhor financeiramente.
Porque quando a gente olha para o hoje, a gente está mal financeiramente. Por quê? Porque está sem disposição, está sem energia. Então, quando a gente começa a cuidar da saúde, é o contrário, né, Ana? As pessoas falam assim: ah, eu não tenho dinheiro para cuidar da minha saúde. Mas aí não deixa de cuidar da saúde e continua sempre naquele buraco, né? E quando a gente começa a se olhar, a resgatar essa mulher que a gente nasceu para ser, a gente investe em nós e as coisas começam a acontecer. Então, gente, a gente, se alguém aqui conseguiu se imaginar, gostou do que imaginou, fala aqui pra gente, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre a É. continuidade do nosso grupo. Quer falar alguma coisa, Ana? Que ela fez uma carinha aí. Não, é só esse propósito mesmo da gente, porque às vezes a gente não para se colocar nesse lugar, né? Nesse lugar de eu já estou com esses menos 10 quilos, eu já estou com esses menos 20 ou 30 quilos, né? E como que eu vou estar me sentindo? Vocês já É, pararam para pensar nisso? Né? Como que eu vou estar? Eu vou estar mais disposta, eu vou estar mais feliz, eu vou estar mais ativa, eu vou estar com uma respiração melhor, né? Eu vou poder ter esses poderes de escolha às vezes que eu não tinha hoje, né? Eu vou estar, né? Essa imaginação, né? Esse processo que a gente está falando, ele é fundamental realmente para que a gente possa acreditar, né? Porque isso. a gente não está aqui fazendo força do pensamento que vai dar tudo certo, não, gente, não é sobre isso, não. Mas é sobre a gente poder realmente trabalhar com nossa mente, no sentido que a gente já falou tanto antes, né? Que é tudo integrado. Então, assim, a gente precisa ter esse pensamento, porque se a gente não tem essa crença, se a gente não, né, muda a crença, a gente tem a crença hoje que eu não consigo, eu não dá. Se a gente não faz essa mudança dessa imaginação, muito provavelmente você não vai conseguir mesmo, né? É, Então, para você conseguir, você precisa se imaginar nessa mudança. Precisa ter condições de imaginação para poder depois ter condições de operacionalizar, digamos assim, né? Que é essa exatamente. continuidade. É o ressignificar, né, Ana? Isso se chama ressignificar crença. Como que você Isso. ressignifica as suas crenças? Você mudando o seu pensamento. E às vezes eu falo assim até com as meninas do grupo, é o seguinte: a gente precisa às vezes mentir para a gente mesma. O que que é isso? Você acha que o seu metabolismo é lento e por isso que você não emagrece. Aí você fala tanto isso para você mesma que realmente o seu metabolismo fica lento e você não emagrece. Não adianta a dieta da lua, da sopa, do ovo, não adianta. Mas quando você começa a pensar, não, meu metabolismo eu consigo acelerar. Quando você começa a acreditar, tudo muda. Isso é neurociência, tudo muda. Então, esse aqui, gente, é uma aula, sala secreta que a gente está. Eu estou instigando vocês para vocês crerem que é possível, né? Porque o desafio, ele é só o começo. O desafio ele vai durar 7 dias, ele acaba no domingo. Mas o emagrecimento de verdade ele acontece no processo. Porque para os resultados duradouros, a consistência é o segredo. Ah, Gisele, então quer dizer que eu tenho que fazer sempre? Sempre. E como? Até você se apaixonar pelo processo. É possível você se apaixonar pelo brigadeiro de tâmara. É possível você se apaixonar pelos pãezinhos de aveia. É possível você se apaixonar por você mesma e não permitir que ninguém interrompa o seu processo, porque muitas vezes a gente tem dificuldade até de falar não. Então, eu quero saber aqui, quem está aqui com a gente hoje, quem quer continuar esse processo, porque isso não é para todo mundo, gente. A gente veio até aqui, falou das crenças limitantes, falou do sentimento da dor, tivemos um momento de você se imaginar. E aqui agora a gente começa já a separar o trigo, né, o joio do trigo. Começa a entender quem realmente quer em 3 meses, até o final do ano ter resultados e assim, começar e não parar, porque a gente vai abrir o grupo VIP. Então, aqui agora, a gente vai abrir o nosso grupo VIP. A Ana vai explicar um pouquinho melhor. A gente vai abrir o grupo VIP. Mas a gente quer saber quem quer continuar com a gente. E assim, ó, não é todo mundo que continua mesmo, e até porque a gente não teria. O nosso trabalho é tão sério que a gente não quer acompanhar. Tipo assim, né, a gente não é aquela nutricionista que tem, sei lá, 500 mil, 1 milhão de seguidores e bota aquela coisa lá, e aí fica lá, você lá perdida, sem saber quem você É. é. Ah, não, não. Aqui é a gente mesmo que responde, né? Claro que a gente às vezes precisa de algum apoio, mais de suporte, mas a gente, né, controla, digamos assim, né? A gente está presente,
né, em todos os momentos, né? A gente realmente vai acompanhar vocês, não é algo que a gente está fazendo só a chamada para botar alguém ali para ficar respondendo vocês, não. Alguma coisa técnica, né? A gente pode até usar, mas para as questões da nutrição, somos nós mesmos que vamos fazer esse passo a passo com vocês. Né? Então, assim, a ideia é exatamente como a gente falou, né? A gente se uniu porque a gente entendeu que a gente se conectava justamente nesse olhar integral, nesse olhar holístico, nesse olhar para você de dentro para fora, nesse olhar, né, realmente acolhedor. Então, assim, aqui já tem a pessoal colocando, né? A Teresa, a Silvana Eu colocou tô como você anotando, tô está anotando. E anotando? ó, eu quero que Então, vocês tirem a crença do dinheiro, do preço, disso ou daquilo. Quando vocês falem eu quero, vocês quererem a transformação. É claro que isso aqui é o nosso trabalho. Essa primeira semana que vocês têm até domingo é um test drive, é uma experiência e tudo mais. Mas se fizer sentido continuar, você queira continuar, tá? Independente de qualquer coisa, independente da sua realidade atual, né? é. Não olhe para a sua realidade atual. Eu quero que você pense aonde você vai chegar, tá? Então, eu quero quando vocês colocarem aqui, eu quero, a gente vai entrar em contato com vocês, né, para poder entender como que a gente vai começar esse grupo VIP depois de segunda-feira, quando nossa semana do desafio acabar. Então, ó, vão escrevendo eu quero aí. Se ao longo dessa apresentação aqui que a gente já está indo para o final, vocês forem sentindo no coração de vocês, eu estou anotando, tá? É Ana, isso. você Hum. apresenta esse. Agora aqui, gente, esse aqui é a próxima, a partir da próxima semana. A gente não vai começar exatamente na segunda-feira, porque a gente vai ter que conversar com as pessoas. Fala, o que você está fazendo assim? Não, porque a ideia é a gente começar na outra só, porque semana Isso. que vem a gente vai organizar, aí vai ter Semana Santa, inclusive, né? E É, aí, pós Semana Santa, a gente tá com a turma toda organizadinha, bonitinha, para começar com tudo. Então, assim, né? exato. E é um momento também, eu acho, bem especial, porque já passou aí, ó, Réveillon, aí já passou o Carnaval, né? Porque a gente sempre fica esperando a data, né? E aí a gente já tá aí, ó, passando Semana Santa. Aí daqui a pouco vem Copa do Mundo, que esse ano tem também, né? E É. festa junina, e tá. Então, assim, não vamos adiar mais o que a gente se prometeu lá no início do ano, que a gente ia se cuidar esse ano, né? Então, assim, é mais uma oportunidade para vocês. Eu e Gia, a gente também tem um processo personalizado, individualizado, que é um outro tipo de mentoria. Então, algumas de vocês, de repente, aqui até já estão sabendo, porque também não é para todo mundo, né? Então, cada mulher a gente entende que está num momento, por isso que a gente oferece, às vezes, aquele tipo de serviço, né? Aquele tipo de acompanhamento. Então, a gente criou dois tipos de acompanhamento. Esse aqui é o em grupo, mas é o mesmo método. E qual é o método? O método que a gente chama de método eixa. Esse método ele tem 5 eixos que a gente vai trabalhar para que você consiga tudo isso que a gente conversou ao longo tanto desses 5 dias, como a gente resumiu hoje e exemplificou tão detalhadamente, né? Então, que 5 eixos são esses, Ana? É o eixo metabólico, então é aquele eixo que a gente trabalha com o funcionamento do corpo, como é que está o intestino, como é que está esse sono, como é que está essa organização aí, como que está funcionando o seu corpo ali, né, na fisiologia dele, intestino, digestão, toda essa parte aí. Aí tem um eixo comportamental, que ele se relaciona aos hábitos de padrões do dia a dia, né? Então, o objetivo é transformar a alimentação em um comportamento sustentável, que é o que a gente falou hoje muito também. Não adianta você ficar naquele ciclo da restrição. A gente precisa trabalhar comportamento para que realmente você saia desse ciclo da restrição. Pare de ficar no efeito sanfona, pare de sofrer restringindo e mude comportamentos para que esse comportamento seja sustentável. O que que significa isso na prática? Eu poder estar num evento e tá sem ficar preocupada se eu posso ou não posso comer, porque a minha mente já está trabalhada para que eu entenda o que para mim está satisfeito. Parece hoje meio ilusão quando a gente pensa no atual, né? Tipo, mas eu não sou assim, eu não vou chegar ali, eu chego ali e já fico nervosa. Por quê? Porque você ainda está com essa mente, né, ainda não trabalhada. Né? Então, quando você muda essa mentalidade, muda esse comportamento, que é primeiro é a mente, depois o corpo, né? E muda o comportamento, você vai ver que o seu automático para de ser o atual e começa a ser o novo. Para isso, a gente tem que treinar, né, gente?
Da mesma forma que ninguém nasce querendo escovar o dente todo dia, toda hora que acaba de comer. Só que a gente é tão treinada na infância que hoje em dia, se a gente não escova o dente, já fica, né? Tem alguma coisa estranha, já é natural. Você não fica, eu vou ter que escovar o dente hoje, que saco. Já é natural, né, gente? Uma hora ou outra, às vezes, com muito sono, pode ser que a gente, né, até pense nisso. Vamos combinar aqui. Mas não é uma coisa que é sofrimento todo dia, porque a gente está acostumada, faz parte, é que nem tomar banho, sabe? Então, quando a gente muda comportamento, as coisas naturalizam, tá? Então, esse é um eixo muito importante que a gente vai trabalhar também. O terceiro eixo é o eixo emocional. Claro que todos os eixos se complementam, tá? Mas a gente consegue trabalhar em partes para que fique mais leve, que você não comece aqui tendo que mudar tudo de uma vez, que nem a tal da dieta. Né? Então a gente vai justamente por partes para ficar mais suave. Então, o que que é esse eixo emocional? Ele relaciona a relação com a comida e com as emoções. Lembra que eu falei lá quando eu estava falando da minha história, que não era só a questão da gente entender como que eu posso, que eu não posso comer, e sim como que eu me relaciono com a comida e comigo mesma. Então, aqui no emocional, a gente vai ver, por exemplo, que emoções que você anda comendo por aí, né? Você anda comendo a tristeza, você anda comendo a raiva, você anda comendo a frustração, né? Enfim, a gente acaba comendo as emoções. Então, a gente vai trabalhar esse eixo fundamental. E o quarto eixo? É o eixo ambiental. Isso a gente, muitas de vocês que já fazem grupo, né, também já sabem que é a questão da gente se relacionar em ambientes que influenciam esse comportamento também alimentar. Então, o objetivo é criar esse ambiente para favorecer justamente essa troca e, consequentemente, o emagrecimento, né? Então, assim, se a gente está do lado só de pessoas que não têm o mesmo objetivo que a gente, ou que não entendem porque não estão na nossa dor, é aquilo que eu falei também lá, às vezes a pessoa não tem uma má intenção, ela fala aquilo para você para te ajudar. Tem gente que é assim mesmo, né? Que cobra, que julga, e isso realmente não é legal de forma nenhuma. Mas tem gente que às vezes não sabe como abordar. E aí, ao invés de te ajudar, ela está te prejudicando. Ela quer o seu bem até. Ela te ama, mas ela está ali falando de uma forma que para você só piora. Você sai daquela conversa querendo comer mais ainda. Então, a gente precisa estar cercado de pessoas que nos ajudem, que nos fortaleçam nesse sentido ambiental. E o grupo, ele serve para isso. E o quinto e último eixo é o eixo da identidade. O que que é essa identidade? Você vai deixar de ter a sua identidade atual e vai ter uma nova identidade. Uma mulher que ela emagrece e ela mantém, não é mais essa mulher que emagrece e volta, que vive estressada com isso, que vive frustrada, preocupada, que acha que não pode comer nada, que acha que está insatisfeita que acha que é incapaz, que acha que não tem força de vontade. Não, a gente vai transformar numa identidade de uma mulher capaz, aquilo que a gente trabalhou um pouquinho hoje, mas a gente tem que trabalhar de forma mais efetiva, porque a gente vai sair daqui, a gente está aqui, ó, no nosso mundinho. A gente sai daqui, começa a pressão externa, né? A realidade é externa. Aí sai daqui da aula, aí é filho, aí é marido, é esposa, enfim, é a realidade de cada um. E a gente acaba o quê? Sai daquele momento que a gente estava ali de motivação, de empenho, e entra na realidade mundana. E isso faz com que a gente se desconecte de tudo isso, né? Então a gente tem que criar uma identidade onde, mesmo quando a gente sai ali daquele ambiente, a gente permaneça com essa nova identidade, tá? Então, esses são 5 eixos Eu acho que que esse a é o gente mais vai trabalhar. importante, né, Ana? Acho que esse é o grande diferencial, que quando você resgata a sua identidade, ninguém mais tira do seu eixo, vamos dizer assim, porque você se redescobre. Aí você lembra de coisas lá de antigamente, sonhos é aqui que a mulher arranja casamento novo, que arranja emprego novo, porque você é uma nova mulher. Né? Na verdade, Isso. roubaram a nossa identidade por um tempo. A gente é roubada da Sim. nossa identidade por tudo que a gente escuta. A gente deixa de ser quem a gente nasceu para ser. E quando a gente começa a emagrecer, é uma coisa sem explicação. Quando a gente trata as emoções, a gente resgata a nossa identidade e a gente consegue trabalho, emprego, família e tudo que a gente merece, né? Então, assim, é maravilhoso. E aqui a Ana explicou o método, né? E aqui a gente vai explicar o como. Como que vocês vão ter todos esses eixos, né, ajustados
para você conseguir emagrecer não só com cardápio. A gente vai fazer as nossas sessões, né? Tem muita gente aqui, Verônica, Silvânia, né? A Beth está na opção de grupo, mas também já teve essa experiência. Queria que vocês pudessem até contar para as mulheres que ainda não tiveram essa experiência que a gente está tendo aqui. Hoje está um pouquinho mais extenso, porque é sala secreta, a gente está querendo, tipo assim, transbordar muito conteúdo, né? Mas é essa experiência da gente estar no Zoom fechado toda semana, trazendo conteúdo, escutando vocês. Por isso que não pode ser um grupo muito grande, porque a gente quer escutar vocês. E aqui, ó, são as nossas salas fechadas no Zoom, né? Que eu tirava as fotinhas e mando. Então é assim que vocês vão receber. E mais, né? A gente faz, vocês vão ter acesso às primeiras, né? As primeiras mulheres do nosso grupo VIP vão ter acesso a eventos presenciais que a gente ainda vai organizar, né? Porque eu e Ana juntas, a gente tá nesse propósito, nessa junção. Mas a Ana já realizou eventos também, e eu botei aqui como foi eu que montei a apresentação. Eu coloquei, tem mulher aí que participou do pouquinho do que um pouco do que já aconteceu, que já foi tanto evento, gente. Imagine você no meio, porque tipo assim, quando você vai nos eventos, as pessoas falam assim: "Ai, não pode comer isso". Imagina você num lugar que você possa, e todos os meus eventos tem café da manhã, tem almoço, tem lanche da tarde, é regado de comida, entendeu? Uma Aí mulher vem a Nutri do buffet, né? tem a Ela nutra do aparece novamente. buffet, né? É isso aí. Só que Eu agora é um buffet equilibrado, com uma nova identidade, né? Até hoje eu tenho pedidos de orçamento de buffet, mas eu não faço mais porque o meu propósito realmente é trabalhar com as mulheres e fazer esses eventos aqui. Esses eventos aqui são maravilhosos. Ele atualmente é no Rio de Janeiro, né? Às vezes tem gente de fora. A Kátia foi uma que, né, ela participou online de todo o evento. A gente faz transmissão online. E tem gente que às vezes pega o ônibus, pega o avião e vem. E a gente tem um É, porque projeto vai aí ser avisado com com antecedência e tudo, antecedência. né? Mas quem é do grupo tem prioridade, tá? De vir pro evento. E ó, é um evento que a gente traz. É maravilhoso, gente. Não posso falar disso aqui, não, que essa aqui é minha paixão, tá? E aí, agora vamos para a parte do investimento. Deixa eu ver o que que elas escreveram. Eu faço parte do grupo, vale muito a pena. Eu sou prova viva disso. Estou no grupo, muda a mente, o corpo, estou muito feliz. Adoro o grupo, sempre estou aprendendo como controlar minhas emoções, que está me ajudando no emagrecimento. Bom, bora E lá. agora Então, a gente vai fazer um grupo, né? Você já tem essa experiência, é maravilhoso. E o que a gente está fazendo agora é dentro desse método que a gente criou junto, né? Então, assim, para é, vocês entenderem esse diferencial, né? Então, assim, a ideia do fortalecimento da comunidade é a mesma, mas agora a gente vai ter esse método diferenciado, né? Que a gente se uniu justamente para poder ter ainda mais resgate aí, né? De vários pontos que a é, gente conversou e alinhou para criar esse método, né, que a gente chamou de método eixo, como eu expliquei anteriormente. Então, vão ser aulas sequenciais durante 3 meses, toda semana. A gente vai se revezar, vai ter aula que a gente de repente faz junta, né, mas vão ter outras que a gente vai fazer é. separada, e aí a gente vai, mas todo um sequenciamento, então é por isso que é importante que a gente tenha o início da turma juntas, né? Claro que depois a gente pode trabalhar de outra forma, não tem problema assistir de novo. Quem não puder na hora também vai ficar gravado, né? Então, assim, é importante ter essa consciência que todo mundo vai ser muito bem assistido. Tem esse evento aí, né, que a gente vai programar também para fazer, mas É. mesmo quem mora fora e não puder, o grupo em si já é todo o trabalho para essa mudança que a gente está se comprometendo com vocês, tá? E tem a transmissão online, é um evento de imersão para o resgate da identidade, Também. né? Isso, isso, isso. É um dia inteiro É. da gente falar questões profundas que só no Zoom às vezes não dá. Então, assim, vai ter a Isso. transmissão. Você vê que aqui, ó, tinha um ring light aqui que tinha o celular que a pessoa estava participando com a gente, as pessoas, né, estavam na sala, participou de Uhum. todo o evento, tá? Então, assim, Perfeito. gente, assim, é muito importante a Ana falar que é um método, assim, não é que é um método novo. Eu e a Ana, a gente tem muita experiência, mas a gente uniu forças é assim, eu também tinha questões, tipo assim, ai, Ana, eu não consigo dar um olhar nesse ponto. Então a gente juntou esses eixos metabólicos, metabólico, identidade, emocional, então, os 5 eixos. Então a gente desenvolveu, por isso que eu falei que eu estava ansiosa, né?
nós desenvolvemos um método novo. Então, pode ser que você tenha uma experiência de comigo de grupo, sim, mas se você entender que você quer estar nessa turma, você vai ser muito bem-vinda. Você vai estar em dois grupos, mas não vai competir um com o outro. Um vai potencializar o outro. Porque no meu grupo atual, a gente trabalha muito estratégia nutricional. E esse é um grupo muito mais profundo, que a gente vai trabalhar muito questão emocional, todos aqueles eixos ali, tá? Então, vamos ao investimento, né, Ana? Porque tudo na vida tem investimento, né? E Vamos as lá. 5 primeiras também que entrarem, aí isso a gente vai falar depois, né? Que vai ter a É, premiação. Tá. vamos lá. O investimento em você, às vezes, é o que eu falo, né? A pessoa pode ganhar rios de dinheiro, mas se ela achar que ela não merece, ela não quer investir nela mesma. Ou às vezes a pessoa pode realmente estar desempregada porque está em sobrepeso, obesidade, depende de todo mundo. Como eu atendi recentemente uma pessoa em obesidade mórbida, não consegue nem levantar da cama. Como uma vez eu atendi a Fátima, que ela fez todo o acompanhamento comigo com o celular, segurando deitada, que ela não conseguia levantar da cama, travada na coluna. Então, eu entendo que a parte financeira, ela é um limitante. E por isso que a gente vai fazer uma oferta bem especial para vocês, tá? Porque se vocês fossem fazer 12 consultas comigo ou com a Ana e tudo mais, né, sairia em torno de 4.000 a 5.000. E, gente, isso aqui não é, tipo, super valorizando, nada disso, né? A gente vai trazer uma oferta especial, tá? Mas olha, 12 consultas, levando em consideração assim, um preço, assim, a minha consulta particular, né, R$ 400, da Ana, eu não sei quanto que é a sua consulta individual, Ana. Tá esse valor também, quatrocentos 400. reais, né? Que eu fiz a continha aí de 4 a 5 mil, considerando R$ 400. Mas tem gente, uma média aí, porque assim, consulta hoje em dia vai de 300 até, tem gente Mil. cobrando mais de R$ 1.000, a verdade é É. essa, né? E isso sem olhar todos os eixos, só a parte nutricional de Não, cardápio. Entendeu? Só a parte nutricional de cardápio. Então, esse grupo, ele poderia ser cobrado 4 a 5 mil. Mas é o que que eu entendo e conversei muito com a Ana sobre isso. A gente quer ajudar as mulheres que realmente estão impossibilitadas, sim, também. Ou aquelas mulheres que estão sem tempo e aí já gastou rios de dinheiro com o emagrecimento e já não acredita mais. Ou também as mulheres também que estão em situações limitantes que acaba que não tem energia e disposição para prover recursos. Então, a gente fez um valor super acessível, gente. É super acessível, porque eu tenho certeza, porque eu já passei por essa situação, que dá para enxugar aqui, enxugar ali e entrar, tá? Deixa eu só passar aqui, ó. Esse aqui é a oferta que a gente vai fazer para vocês, a mentoria em grupo do Eixa. Parcela de apenas R$ 153,91. É um valor super, super acessível. A gente sabe que R$ 150, às vezes, a gente economiza aqui, uma saída que a gente sai para comer fora. Você vai pegar Uber, você vai pagar não sei o que no restaurante, já gasta isso. Então, é um valor assim, super justo que a gente quis fazer para ter 12 sessões com a gente, que dura 3 meses. A gente vai trabalhar corpo, mente, emoções. Vai ter um grupo do WhatsApp igual o desafio, que a gente vai estar diariamente com vocês, né? E a gente vai fazer também uma sessão individual 1% melhor que ontem, é isso mesmo. E a gente vai fazer também sessões individuais. Primeiro que tem a premiação que a gente vai dar, né, Ana? Que até o final, que tem aquelas 3 premiações, mais as 5 primeiras. E aqui eu queria que você pensasse assim, Gisele, mas se eu ganhar, eu vou esperar eu ganhar para ver se eu vou me inscrever, porque vai ter uma que vai ser liberada no domingo de acordo com o resultado. Não tem problema, ganha extra, faz consulta extra, não tem problema. O importante é se você sentir no seu coração que faz sentido para você estar dentro desse grupo, estar com a gente, faz a sua inscrição, garante. Eu vou liberar o link aqui, né? Não, quem Ana, você ganhar quer falar duas, ganha alguma duas, coisa? não tem problema. Não, quem ganhar duas, por acaso, a gente faz as duas, faz uma agora e faz outra daqui a um Isso. mês, não tem problema, entendeu? Então, assim, só vai ter benefício.
Não, eu acho que é isso mesmo, assim, são parcelas, né, que ficam bem acessíveis, então R$ 153, né, aquilo, hoje em dia se a gente come, vai comer fora, como a gente falou, já, a gente já gasta isso, né, até pizza hoje em dia, né, outro dia quase não peço, outro dia fui pedir, levei um susto, que é esse valor mesmo, né, a gente não, ainda mais com família grande, passa desse valor. Então, assim, é algo que pensando em tudo que a gente conversou, né, vocês vão ter duas nutricionistas, gente. Vocês vão ter duas nutricionistas no seu bolso para todo dia ele Todo estar no grupo dia! junto. Então, assim, não é uma oferta realmente que a gente encontra com essa facilidade, ainda mais não são duas nutricionistas com uma experiência bem vasta, né? A gente já está aí, ó, há 19, 20 anos de formada, com experiências enormes, né, em relação a toda essa parte, tanto de desenvolvimento humano, foi o que a gente falou, a gente não vai trabalhar só ali a parte da dieta, da alimentação, a gente vai trabalhar muito além. Aliás, a alimentação vai ser basicamente a consequência, a gente vai trabalhar esses pilares, né, que a gente realmente se propôs a fazer algo diferenciado, né, do que a gente tem aí no mercado porque justamente a gente tem muita experiência e a gente já sabe aonde tem ali os nós, digamos, né, que precisam ser desatados. Então a gente foi justamente nesses nozinhos ali para poder juntar e fazer um método que realmente fosse completo, tá? Então é uma oportunidade realmente única e, e é isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Acho que Elas agora é a vão hora que de botando as repente alguém dúvidas quiser aí, falar. ó, tá? Já botei o link, quero saber quem são as 5 primeiras para a gente comemorar. Eu não vou colocar o link no grupo, Ana, porque tem muita gente que não assistiu. E aí perde um pouco o sentido, porque a gente quer de verdade ter as pessoas certas, e não as pessoas que venham com emoção, de eu vou entrar no grupo, mas aí depois não faz. E assim, a gente garante que a gente vai estar acompanhando diariamente lá no grupo, né? Tentando, acompanhando mesmo, para vocês não ficarem paradas no meio do caminho. E aí, eu queria falar, vocês vão escrevendo aí que a Ana vai estar lendo o chat. E eu queria falar, contar uma história para vocês, para a gente poder encerrar antes de revelar os ganhadores aí das sessões das 3, tá? Se botarem aqui, Agi, ó. deixa elas perguntarem também se tiver alguma dúvida. Se tiver Elas alguém vão ficou com nenhuma escrevendo no dúvida de chat, como que ou a gente abre funciona. para elas. É porque às vezes elas não querem abrir Tem alguém que quer abrir aqui a câmera, falar alguma Se coisa? alguém quiser, eu acho legal. Se alguém quiser É, falar boa, também. Ana. Boa. Quem alguém quer, fala aí. Pode ser alguém de grupo também, alguém que queira falar alguma coisa. Acho que é Contribuir, um que a gente falou momento. tanto, né? A ideia, assim, se ficou claro para vocês, se tem alguma coisa a somar, se fez sentido. Enfim, Isso. fiquem à vontade. É o momento, se vocês quiserem. Se não quiser, tá tudo bem também. É só para poder dar a oportunidade, caso vocês queiram. E aí, Se não, continua. E aí, quem quiser, escreve aqui no chat, então. eu já conheço elas, sabe, Ana? Eu sei que quando a gente chama elas para falar, elas ficam inibidas. Elas não querem abrir a câmera, falar. Por isso que eu falo, escreve no chat, escreve no chat. Porque ali elas ficam assim, ai, será que eu vou falar? Vou me expor. E assim, tá tudo bem, tá? Se de repente falar assim, ah, Tá. Gisele, eu quero, mas eu não posso agora. A gente tá aqui para resolver isso. Vai ser por quanto tempo? Não, porque às vezes pode ser que a gente já parte. Eu entendi que você já, né, a maioria ali você já até conhece, mas pode ser que tenha uma ou outra que não, né? Então eu achei Sim, que pode ser, sim. mas não é uma exigência nem uma cobrança, tá, gente? É só uma oportunidade para quem quiser. Mas a Tereza colocou aqui, vai ser por quanto tempo este acompanhamento? São 3 meses, Tereza, tá? São 12 sessões. A gente colocou ali, colocou, né? São 12 Colocou. sessões, que é como se fosse assim, a gente, né, como eu costumo falar, é uma terapia nutricional, né? Então a gente vai trabalhando semanalmente com vocês Isso. durante 12 semanas, um passo a passo para trabalhar aqueles 5 eixos ali. E claro, às vezes você precisa mais de um, precisa mais de outro, e a gente também vai trazendo aulas de acordo com o que a demanda daquela turma for necessitando. Né? Então, se a gente observar que não, isso aqui já está bem legal, vamos trabalhar com umas outras coisas. Então, a gente vai trazendo também temas de acordo com o que vocês trouxerem para gente,
E tá? é E essa interessante essa turma. pergunta, Ah, Ana, porque assim, ó, às vezes a gente fica, tipo assim, num processo muito longo, com resultado muito pequeno. Por exemplo, tem gente que às vezes faz o desafio e fica de desafio em desafio. Aí fica 3, 4, 5 anos e não consegue ter resultado. Então, seguindo ali toda semana com as aulas que vão ser profundas, com o direcionamento certo, com o acompanhamento diário. Em 3 meses, gente, 10, 15 quilos, vamos falar de quilos, né? Que é possível, 10, 15 quilos. E às vezes você fica enrolando, procrastinando, porque assim, você tem essa memória que é difícil, aí você vai deixando para depois, é quando você vê, piscou, passou 3 meses e você continua no mesmo lugar, ou pior, né? Então, 3 meses é suficiente para você emagrecer 10, 15 quilos. É o enfim, a gente. suficiente. Dependendo de cada caso, né? Total. Dependendo. Exatamente. Aí depois a gente vai avaliando cada caso, se essa pessoa ela precisa de um acompanhamento diferenciado, como a gente falou, a gente tem um acompanhamento personalizado, só que assim, esse realmente ele vai incluir todos esses eixos que a gente falou, né, e de uma forma acessível, né? É. Então, só que claro que a partir dali a gente também pode direcionar cada uma das suas necessidades, né? Ninguém vai ficar 3 meses e se perdeu, não, tá, gente? A gente vai acompanhar com vocês. A Teresa colocou, vai ser por quanto tempo? É 153 por mês. Não, na verdade, Depende. o valor, ele parcelado, ele fica, né, 12 vezes de 153. Isso. Mas ele à vista, a gente tem um desconto, tá? Então, o programa, ele é trimestral, e à vista ele sai 1.497, né, Gi? Isso aí. Então, faz uma boa diferença. Então, assim, só que a gente sabe que nem todo mundo tem o dinheiro, né, para pagar de uma vez. Então, a gente faz essa parcela em 12 vezes para ficar bem suave e você conseguir entrar. Isso aí. E aí, queria contar uma historinha pra vocês. Uma historinha não, uma história real, tá? Eu, Gisele, por um tempo, quando a gente começa a tentar várias tentativas e não dá certo, que a gente desanima da nossa própria vida. Eu já tentei tirar a minha vida. E teve um momento que eu chegava assim em casa, ó, cansada, depois do trabalho, né? E a minha filha, hoje ela tem 15 anos. E ela tá aqui pequenininha nessa foto. Aqui é quando ela falava assim, mãe, ó, sutiã aparecendo, sabe? Olha a roupa, uma blusa toda assim, desleixada, né? Eu assim, sem me cuidar, né? E eu falava pra mim mesma, não, não tenho dinheiro, não, não tenho isso, não, não tenho aquilo, não, não vai dar certo, não. Porque foram tantas tentativas frustradas que a gente vai entrando nesse lugar que é um buraco que a gente se enfia, a gente não consegue sair. E foi a minha filha que foi lá, não, mãe, você precisa se maquiar, você precisa estar bonita. A minha filha foi o que me motivou a querer viver, né? E eu saí daquele lugar, né? Eu desempregada, eu fui investir em cursos quando eu nem tinha dinheiro, parcelei, dei meu jeito, eu mudei. Mas a decisão foi minha e eu fui atrás. Hoje, eu recebo nos eventos isso aqui. Aquele abraço. Ai, gente, fico emocionada. Aquele abraço daquela mulher com síndrome de pânico, encurvada, querendo desistir, porque ela é enfermeira, querendo desistir da profissão dela. Ela me abraça depois do evento e fala assim: Você salvou a minha vida. Então eu era essa pessoa que queria tirar a própria vida, porque não achava não solução em nada. E hoje eu sou essa pessoa que transforma a vida das pessoas. E é isso que faz eu me unir com Ana, é isso que faz a gente querer permanecer e procurar essas mulheres que estão hoje assim, não enxergando solução, achando que não tem jeito, achando que o problema é o metabolismo, achando que o problema é o dinheiro, achando que o problema é o tempo, achando que o problema é isso, porque eu também já falei tudo isso. Só que eu me permiti dar a volta por cima. Então, assim, sinceramente, do fundo do meu coração, essa aqui é uma oferta realmente única, porque a gente não sabe quando de verdade vai fazer isso de novo, né? A gente tem um acompanhamento personalizado, a Ana tem os atendimentos dela. Eu falei, Ana, vamos fazer um grupo. A gente fez um grupo, uma oferta super especial. Isso não vai, vocês não vão ver a gente fazendo isso toda hora. Vocês não vão ver. Então, assim, parcela. Não quer parcelar? Já tem um dinheirinho aqui reservado? Faz à vista. Não tem, Gisele? Chama a gente. Só não fica para trás.
Chama A a Isabel gente. colocou aqui que infelizmente não tem cartão. Fala com a gente no privado, Isabel, porque aí a Isso. gente vê o que que dá para fazer, tá? Porque em princípio a gente não vai trabalhar realmente com boleto, mas a gente pode ver como que a gente pode conseguir resolver a sua questão, tá? Só não tem jeito quando a gente não quer. Então, É, quando a gente quer de verdade, a gente vai conseguir dar um jeito. É como a gente falou, né? A gente, em vários momentos da vida, né, quando a gente entende que aquilo ali realmente faz sentido, tem que fazer sentido, né, gente? Porque ninguém tá aqui para convencer vocês que faça sentido. Se fez sentido para você, conta com a gente que a gente vai conseguir dar um jeito de vocês entrarem. Agora, é tem que ter isso feito aí. sentido, você tem que estar com compromisso, né, com você mesma desse autocuidado. Isso é o principal, tá? É, Porque lembrando às que vezes a o gente desafio vai coloca até domingo, né, Ana? Então, assim, isso. a gente tem as vagas das 5 primeiras, mas até segunda-feira vai que alguém aparece, você conversa com o marido, conversa com algum familiar, ele consegue te ajudar. Eu sei que esse primeiro passo às vezes é desafiador. Eu e a Ana, a gente também tem os nossos desafios. Mas quando a gente Nossa, acredita que vai dar certo, a gente encara, né? é E a isso aí, decisão, é ela isso é aí. de verdade de vocês. E a gente, né, esse negócio do dinheiro, antigamente também eu tinha essa crença né, mas às vezes a pessoa não pode, então a gente, né, praticamente faz de graça e tal. E vou falar para vocês, poucas pessoas que eu acabei oferecendo, né, assim, gratuito, porque tem aquela coisa que a gente fica, mas você quer da família, tarará. Não faz, não faz. É, Infelizmente, a gente só faz quando a gente sente também no bolso, é. né? Então, assim, eu acho que é algo assim que tem que ter alguma troca, né? Tem que ter alguma troca. Então, é assim, claro que a gente fez ali a questão do desafio, muita gente fez mesmo gratuito, que foram 7 dias, mas muito provavelmente, se a gente continuasse, né, a evasão ali seria enorme. Quando a gente tem que dar alguma coisa para receber, a tendência é a gente se comprometer mais. Para pensar nas coisas na vida que você fez assim, né? A gente tende a se comprometer mais. Então a gente quer o comprometimento mesmo, que quem realmente sente que faz sentido, que é para você, que compromisso você pode ter, né? Como que você pode se organizar para colocar como prioridade, tá? Então, chama a gente que a gente vai fazer de tudo para ajudar realmente a você dar esse passo se for do seu desejo. Mas tem que ser do seu Beleza. E desejo. ó, o pessoal tá falando assim que a gente foi, ó, mas foi o tempo que tinha que ser, tá, gente? Foi bem profundo. Comenta aqui pra gente no chat se vocês gostaram dessa sala secreta, se vocês aprenderam, se fez sentido pra vocês, se vocês gostaram. A gente sabe que realmente nosso grupo não vai ser pra todo mundo, vai ser pra quem precisa, quem quer e quem toma decisão. Né? E quem tocar no coração. Isso realmente não é pra todo mundo, a gente não quer, até porque a gente não conseguiria acompanhar todo mundo, né? Então, quero que vocês comentem aqui como que foi, porque foi 2 horas, né? Mas a gente vai estar daqui a uma semana, né, depois da Páscoa, a gente vai estar conectada com essas mulheres que vão decidir. Então, assim, ó, a gente liberou o link, esse link ele vai ficar até segunda-feira, mas a gente vai conversar individualmente com vocês, a gente quer de verdade ajudar vocês. Você não precisa ter certeza absoluta que você vai começar agora, você só precisa decidir que merece tentar. E se você decidir merecer tentar, você vai nos chamar no individual. Porque se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo os mesmos resultados. E se daqui a 3 meses você desejar ter começado hoje, pode ser que seja tarde demais, os valores sejam os mesmos, às vezes de repente nem tenha vaga. Mas se você decidir, você pode estar com a gente num dos eventos Vamos lá. presenciais. E olha Eu aí. decido, eu decido ser leve, feliz, feliz e realizada. Realizada. Então, mulheres, nós estamos procurando essas mulheres que estarão decididas a mudar a sua trajetória. E olha, o ambiente transforma. Então, vem estar com a gente vai revelar agora aqui as ganhadoras. E um como é que fala? Dos pré-requisitos para ganhar a sessão, né, Ana? Era estar aqui na sala secreta, não era? Era estar na sala Exatamente. secreta. E aí, a Beth já ganhou, Elizabeth já ganhou da aula semanal de ontem. A gente tem aqui a Cleide, deixa eu só ver.
Gente, deixa. A Ana vai ver quem tá aqui, que eu vou no banheiro rapidinho, um segundo, Ana. Porque a nossa sessão estendeu, eu bebo muita água, ó. Fazendo a sala, eu bebi 2 litros de água. Ana, Você quer vai que eu vendo faça o quem tá quê? aí pra gente poder falar da sessão, que aí eu vou conferir se elas preencheram o formulário e a gente vai falar as ganhadoras da sessão. 1 minuto. Tá. Vamos lá, quem tá aqui? Elizabeth. Elizabeth ganhou ontem, né? Então não vou considerar. Então a Cleide e a Omi, é isso? Escreve seu nome aqui, por favor, no chat. Se é esse mesmo, Xiaomi. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. A Jucimara botou amei, foi muito bom. Gente, foi muito legal estar aqui com vocês. Ó, Isabel Costa, Isabel Costa, Verônica. Verônica, você também já ganhou ontem? Como é que é? Me conta aqui, Silvânia. Quem já tiver feito a sessão, ou quer dizer, ganhado a sessão, né? Aí vocês colocam aqui, porque aí eu não vou colocar na lista. Tereza. Cheguei. Tem alguém que está como Samsung, o nome aqui. Aí eu não sei o nome. Você consegue escrever aqui para mim no chat? Quem está como Samsung, que está sem o nome aqui Eu acho no que é Isabel. Isabel, mas tem duas Isabéis, então? Porque Ah, tem Isabel não. Costa aqui. Ó, aqui eu tinha anotado. Ou é Tereza? Não, Tereza tá aqui. A Valéria Ó, saiu. Tereza, Silvânia, Verônica, Isabel. Aí tem uma que tá Xiaomi Xiaomi e Cleide. é a Luzinéia. Ah, Luzinéia. Tá, então fica faltando só a Samsung, que tá escrito ali, Samsung. Luzinéia não escreve, não preencheu o formulário. Tem que ter preenchido. Ó, são 2 sessões, tá, gente? Preencheu o formulário e mais indicou pessoas. A Antônia indicou bastante pessoas, mas pena que ela não tá aqui hoje, né? Não, Então mas vamos olha lá. só. A Verônica disse que não ganhou. Não ganhou E o a quê? Silvana ganhou ontem. É isso? A Verônica ganhou sim. Ó, A Ver... ontem já ganhou. Pra gente poder retirar daí, ô Ana. Cadê, gente? Deixa eu anotar, deixa eu ver aqui. Ontem foi Verônica, Rita, lembra? Ó, Rita, Verônica, Elizabeth, Silvana e Lúcia. 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi da nossa aula de ontem e tem da aula da semana passada. Então, ó, Verônica, não. A gente tem aqui de novata, né? De novata, a Isabel, a Tereza, a Jucimara. Simara. Acho que são essas. De A nome. E a Jucimara tá aqui? Cleide, tá? E a Cleide, Tá. tá? As outras já ganharam e a Lucinéia não preencheu o formulário. Então, eu vou abrir aqui o formulário, vou ver quem preencheu o formulário. E a gente tem 1, 2, 3, 4 aqui. Certo? Verônica, então você já ganhou, tá? A que a Gina vai marcar. A Silvana Isso. também, tá? É porque a gente está em semana Então, de. Semana de. Ah, não é esse aqui, não, gente. Peraí. Deixa eu só parar de essa interromper semana com o aqui. grupo de desafio, a gente não conseguiu dar conta de fazer a sessão, tá? Eu só fiz uma, a gente não conseguiu fazer, então que realmente ficou muito corrido. Então, semana que vem a gente já volta a fazer as sessões, tá? Vamos aproveitar esse momento que eu vou lá no formulário confirmar dessas 4 quem preencheu, para a gente selecionar, tá? E se teve indicação. E aí, Ana, enquanto eu vou lá no formulário olhar, você pode aproveitar só para tirar as dúvidas finais, que acho que esse é um bom momento, tá? Se alguém tiver, pode colocar E aqui, ou abrir o microfone, ou coloca aqui no chat. Qualquer dúvida, a gente já tinha perguntado, mas se ainda tiver, vai ser um prazer poder responder vocês, né? E lembrando que a gente vai continuar lá no grupo, tá? Daqui a pouquinho a gente desligando aqui, eu já vamos colocar, inclusive, a tarefa de amanhã, tá? Então ninguém sai do grupo, porque o grupo vai até domingo. isso. E quem tiver qualquer interesse, mesmo que ache que não tem condições financeiras, chama a gente para a gente conversar, tá? É, A Elizabeth está falando exatamente. que amou a reunião. Que bom, que bom.
A gente vai fazer a sessão também. Elizabeth já está ganhando de ontem, né? É, Maravilha. só um momento. Então é só conferir então se Cleide, Isabel Costa, Isso. Tereza e Jucimara Pergunta fizeram para aí elas quem está animada de fazer a sessão diagnóstica. E explica para elas o que que é a sessão diagnóstica, né, Ana? Que acho que é importante. a sessão diagnóstica. A gente já explicou lá na aula, né? Mas para quem está aqui de repente não assistiu, Não, que a é. gente faz uma aula também lá semanal, né, no Instagram. É, quem estiver, inclusive, no grupo Desafio e quiser continuar com a gente, tem o link na bio, tanto da minha quanto da Gisele, para entrar também nessas aulas semanais, porque tem um grupo silencioso que fica, tá? Então, mesmo que você, né, está no desafio, você pode clicar nesse link que está na nossa bio lá do Instagram, para também entrar no grupo de avisos sobre essas aulas semanais que acontecem, enfim, toda semana, como o nome já diz, né? E o que acontece? A gente vai nessas aulas, às vezes, liberando algumas sessões, tá? Essas sessões também são gratuitas, que é o que a gente também ofereceu aqui para vocês como um presente, porque elas ocupam realmente bastante tempo da nossa agenda, porque a gente fica no mínimo uma hora com a pessoa, né, individual, e aí a gente vai justamente fazer tipo um raio-x, sabe? Esses eixos que a gente comentou aqui, que é base do nosso método, né? Os eixos comportamental, de identidade, todos esses eixos a gente vai trabalhar com um questionário que a gente montou para poder entender qual é a sua realidade hoje, o que que de fato está destravando o teu metabolismo. Então, é de uma forma individualizada. E aí você vai entender de fato coisas que às vezes você não estava nem prestando atenção. Você achava que o problema era um, aí quando a gente faz, a gente identifica que às vezes ele tem outras questões que estão travando esse metabolismo. Que estão travando o metabolismo, não, que estão travando o emagrecimento, que pode ser metabolismo, mas podem ser várias outras questões, como várias a gente mencionou aqui. A Jucimara disse que não preencheu. Ah, que pena, É, Jucimara. A gente pediu tanto lá no grupo para vocês poxa, eu tô preencherem. procurando o nome dela aqui. Eu falei assim, gente, não tô achando. Bom, Poxa. já vou revelar. Olha, mas se Peraí. for uma das 5 primeiras, ganha também. Se entrar no É, nosso grupo e for uma das 5 primeiras, também vai ganhar sessão individualizada, hein, Jucimara? Então você ainda tem chance. é uma Ó, clareza, Elizabeth, né? amor, reunião. Silvânia falou que tá animada, maravilhoso. Então, olha só, gente. É para se animar mesmo, porque é uma sessão muito legal, individualizada, e que você, além de ter esse raio-x para a gente ver onde que está o ponto ali exato que está destravando, às vezes é mais de um ponto, né? Mas pelo menos um a gente tem certeza que a gente consegue identificar com muita clareza ali. Além disso, vocês ainda vão ser direcionados. Então, a gente vai entender qual é a sua realidade para te direcionar, tá? Então, Bom, porque. fiz um pente fino aqui de acordo com a necessidade, porque a gente pediu para responder o formulário e pela necessidade. Indicação quase não aparece o nome das meninas que estão aqui. Apareceu muito da Antônia, que não conseguiu comparecer. Então, vamos honrar quem nos honrou de estar aqui até essa hora. As duas ganhadoras de hoje, e ó, pode ter mais uma vaga que a gente vai liberar no domingo com o melhor resultado. Então, capricha esses 2 dias, tá? As duas ganhadoras é a Cleide e a Isabel, certo? Ah, tem a Luísa aí também. Ah, Luísa, eu não vi então, Luísa. Cleide. Peraí. A Luísa preencheu o formulário? Deixa eu ver aqui. Eu tô. Não. Ah, A então foi Luísa, a isso. Luísa, na verdade, eu chamei ela hoje pra cá, coitada. Ela nem estava, nem, Caiu nem de tava Fica de no paraquedas. paraquedas. desafio, né, Lu? Não tava, mas, mas o que que você achou? Quer falar? Ah, não, eu tô achando interessante. Eu tive que interromper aqui porque deu um treco de criança aqui. Ah, Mas Mas olha, Luísa, dá tempo de você entrar no grupo e fazer 2 dias de desafio ainda, tá? Então, meninas, ó, Isabel e Cleide, elas estão aí ainda? Isabel, abre a não, e quem câmera. Se entrar no não abrir a nosso, e câmera, a quem gente entrar, não vai. Vai, Isabel, abrem a câmera que a gente quer falar com vocês. Abre. Gente, olha, vamos ser, como é que fala? Porque as meninas vão participar também. A ela tá no Cleide! trabalho, ela não consegue abrir a Ah, câmera, ela tadinha. me Não é falou obrigada. que ia estar trabalhando, é verdade. Eu falei com tanta É, gente que eu já nem me lembro. não, não, não tem problema não. Cleide, Você vai ganhar.
A Cleide abriu? Não. E Abriu. a Isabel. Tá. E Quem? aí, o Lu e outras mulheres aqui que, caso vocês, quem por acaso mais alguém não esteja no grupo que quiser entrar, só me dá um oi que eu boto lá, tá? E dá para preencher e essa sessão também, ela vai 5 primeiras que entrarem no nosso grupo, aí já o grupo oficial, né, do método, nosso programa que se chama Mentoria, né, Grupo Eixo. Então, quem entrar também vai ganhar essa sessão individualizada, as 5 primeiras, tá? Ana, e até domingo tem mais uma que é o melhor resultado, gente. Vai ser resultado de peso mesmo, tá? Peso, aí você vai É. começar sentindo até domingo. Então, quem fez o pesagem lá no início, faz agora, preenche o formulário que no domingo tem mais uma. Então, vocês têm 2 dias aí ó, de oportunidade. Tá bom, Luciné? Tá olhando assim. Gente, a gente fez cedo, ó, porque a gente sabia que ia ficar até tarde, porque era muita informação. Mas é uma É informação muita coisa. importante. Vocês gostaram, isso que é importante. E, ó, quem puder, abre a câmera aí pra gente fazer uma fotinho. Quem puder, abre a câmera pra gente fazer uma fotinho e botar lá no nosso grupo do desafio pra elas falar assim: Poxa, eu queria estar lá, mas não veio. Deixa eu tirar a foto aqui. Você anotou tudo aí, né, Gi? Anotei, quero ver que elas abriram a foto. Quem puder. Verônica, quero te ver. Ah, isso aí. Isabel falou que tá trabalhando. Tereza, pode abrir? Jucimara. Tereza foi quase, hein, Tereza? Quase. Jucimara não preencheu o formulário. Bom, meninas, acho que elas não podem abrir. Podem? Ah, Jucimara! Preenche o formulário, Jucimara, que vai ganhar no domingo. Olha ali a Tereza. Muito bom, gente. Vocês fazem o nosso trabalho valer a pena. Ó, Ah, agora eu tô vendo o rostinho de todas vocês. É bom também a gente se conhecer, né, olho no olho aqui. Só faltou a Isabel que tá no trabalho, e o Samsung né? SM que a gente não descobriu quem é, né? São. Ninguém tem uma pista, tá quase um jogo aqui, né? Tipo, que adivinhe. Deus, vambora. É marido de alguém que entrou pra ver como é que é. Pode ser também. Vamos lá, Vamos tira lá, foto, Gi, meninas. vai. Sorriso. E ó, essa foto é aquela foto que a gente faz e quando chega depois de 3 meses, vai ver que há mudança, que o rosto diminui, tudo diminui. Então, bora lá. Não tenham vergonha dessa foto. 1, 2, 3 e. Foi. Botei lá no grupo. Ó, essas são as mulheres que vão emagrecer. Ó, essas são as mulheres que vão emagrecer até, não vou falar peso não, mas vão emagrecer em 3 meses, porque elas decidiram e elas vão estar aí concluindo essa decisão. Certo, meninas? Gratidão pela participação de todas. A gente vai mandar a receita para todo mundo, né, Ana, que está aqui até agora, né? Muito obrigada. Plena sexta-feira, todo mundo cansado, mas Eu aqui vou até dar mais essa um hora, né? presente para quem tá aqui, Gi. Para quem tá aqui, eu vou dar mais um presente também. Uau! Que eu tinha colocado do exemplo de cardápio. Eu separei 3 exemplos de cardápio aqui. E então, o Lu, que não tá lá no grupo, mas eu vou mandar para você também. E todo mundo, quem não. Todo mundo tá no grupo, né? Acho que só a Lu que tá até agora que não tava, né? Ou então ela entra lá também para receber Quem não tá no e para grupo? ajudar também no Eu, grupo pode me Desafio. colocar, por favor. Ah, tá, tá. A Ana vai te mandar o link. Manda o link direto para ela, Ana, que aí ela já entra logo. Tá, vou mandar. E aí a gente tem até domingo lá, e aí o que tiver daqui para frente você também já vai receber lá, e aí eu é, vou colocar esse presente também. Não sei se eu boto. A ideia era dar só para quem estava aqui. O que que você acha de dar para todo mundo lá ou dar só para quem está aqui? Só para quem estava aqui ou para quem assistir a gravação e falar a palavra-chave, tá? Então tá bom. A Então, palavra-chave é o quê? Eixa. Eixa. deixa. Eixa é a nossa Pronto. palavra-chave de hoje. E aí, o que que Fechou. você... tem alguém falando aí? O que que vocês vão fazer? Eu estou Aqui anotando o deve nome ter de algum. vocês. Peraí.
Deve ter algum microfone ligado. Aí Desliguei. é isso então, meninas. Eu vou mandar, não vou botar no grupo então, vou dar no 1 a 1 para quem tá aqui. Se por acaso alguém não receber, vocês me dão um oi, tá? Vocês têm meu número gravado, né? O número das nudes vocês têm, né? Vocês pedem que eu vou enviar, tá? Ana, então São você que 3 vai exemplos de mandar? cardápio. Então, ó, O, ca- o o cardápio. Aí cardápio, manda a sim. receita também, já que tá tudo, você já tem Posso também. mandar junto. Manda Posso mandar. junto. É porque a receita também é só para individual, né? Individual, a receita e o Tá. cardápio E que aí você a vai gente dar, ó, coloca lá no grupo Verônica, e quem é. e que todo mundo que assistir a gravação e falar eixa, tá? Mas aí isso a gente tem que colocar lá no grupo, é. A gente vai escrever isso lá. Aí agora, olha só, meninas, vão no WhatsApp da Ana, fala, Ana, estava na reunião e a palavra-chave é eixa, certo? Simples assim. Eu anotei o nome para qualquer coisa. É Verônica, Elizabeth, Luísa, Jucimara, Cleide, Tereza, Isabel e Silvânia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 pessoas. Beleza, meus amores? Ó, beijo no coração de vocês. Até domingo, hein? Vamos lá. Beijo. Gente, obrigada, tá, pela participação aí de todas e nos vemos no grupo e, se Deus quiser, também no nosso grupo Eixa. Tchau, tchau.